pessoas não são nossas, elas estão conosco. E a ideia de ter as pessoas como se elas fossem nossas e exercer controle sobre essas pessoas ou a posse sobre elas sempre vai causar sofrimento. Porque embora alguém talvez prometa para você que vai continuar com você pro resto da sua vida, podem acontecer variáveis. Em uma dessas variáveis, a vida tirou meu pai de mim. Mas ele estava comigo. E por que isso foi tão poderoso? Porque quando eu entendo que as pessoas não são nossas e elas estão conosco, eu posso interpretar isso de duas maneiras. Primeiro, de uma maneira pessimista e dizendo que se não há garantias, não há por que se entregar, não há por que viver. E eu preciso amar as pessoas porque eu preciso de garantias. E existe uma visão muito mais realista, não só otimista, que se as pessoas não são nossas, mas elas estão conosco, cabe a nós fazer com que esse tempo que elas estão conosco seja inesquecível, para que se um dia elas forem embora, eu possa olhar para trás e sentir saudade. No momento que eu vi meu pai no caixão, eu não tinha mais um segundo para poder falar. Eu não tinha mais uma oportunidade de dar um abraço nele. Então o que me satisfazia, o que amenizava aquela dor, foram todos os abraços que eu dei. Foram todas as palavras que eu disse. Foram todas as memórias que eu criei. Então eu acredito que viver ao lado das pessoas de uma maneira plena, sincera e genuína não vai evitar que um dia elas vão embora. Mas ela prepara o tribunal da consciência. Porque caso um dia essas pessoas partam, decidam ir embora ou sejam retiradas de nós, aquilo que nós vivemos vai ser eterno. Fala, turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da A Chave, um programa voltado a relacionamento, network. E aqui o nosso objetivo é extrair o máximo de chaves possíveis dos nossos convidados. E hoje eu trouxe para vocês e para mim, porque eu sou um privilegiado de estar sentando aqui, o aluno da frente, a aprender com Marcos Bulhões. Eu tenho visto alguns podcasts, alguns conteúdos do Marcos, e eu vou apresentar ele de maneira diferente. Normalmente o pessoal fala, e quem o acompanha sabe, que ele é best-seller, que ele trabalha com inteligência emocional, que ele ensina a superar dependências emocionais e a alcançar a sua melhor versão. E é assim que eu tenho visto muita gente apresentando ele. Mas o que mais me chamou a atenção nele é que ele vem da da periferia de São Paulo. Com 11 anos ele perde o pai. Em 2014 perde o tio. Um dos grandes amores da vida dele é a avó dele. E o irmão dele foi preso. E hoje ele tem uma família. Eu vi a filha dele. Ontem ele fez uma homenagem para a esposa dele. E eu quero te conhecer mais a fundo, cara. Seja bem-vindo. Um prazerzaço ter você aqui. Quem é Marcos Bulhões? Sem ser o faixa preta de inteligência emocional. Há uma definição do Fernando Pessoa para nós seres humanos. E o Fernando Pessoa ele diz que nós somos cadáveres adiados. Isso porque a cada dia que passa, né, você apenas adiou o fato de você morrer. Mas, sobretudo, eu não me enxergo dessa forma, embora eu sei que isso seja uma sentença. Mas eu acredito que eu sou filho, né, de um Deus vivo, poderoso, que me amou primeiro. Eu acredito que esse amor é o que dá sentido e significado para a minha vida. Talvez eu poderia, sim, ter todas as coisas que eu tenho, ou alcançado as coisas que eu alcancei, sem ele, o que eu acho muito difícil. E se isso fosse possível, nada teria sentido. Porque o sentido das coisas está naquilo que fazemos, mas sobretudo em quem está com a gente. E, poder estar com Deus é o que faz as coisas terem esse real significado. Então, sobretudo, eu sou filho de um Deus bondoso. Quando que você teve esse encontro? Quando que você se conectou com Deus? Ou você já vem de um lar cristão? Não, 2009. Quando eu era criança, os meus pais, eles frequentavam, né, a igreja. Eu lembro que meus pais, eles faziam visitas à congregação cristã. E eu lembro, assim, pouquíssimo, né, de alguns episódios, mas eu me recordo, sim, do meu pai, ele falando algumas coisas para mim sobre a Bíblia. Eu lembro de alguns versículos. Eu lembro o primeiro versículo que eu decorei, criança ainda, Você que recitava? dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse foi o primeiro.
E os meus pais, eles nunca tiveram essa frequência, né, de fazer parte de uma igreja, né, ou de uma denominação. E quando foi em 2009, muitas coisas já haviam acontecido. Eu fui em um culto e eu não gostava da igreja. Por uma série de coisas. Eu acredito que a maioria das pessoas não gostam da igreja a princípio, porque ela confronta muito algumas opiniões que você tem, até propriamente o ambiente. É algo muito diferente. Só que na hora do apelo, cara, eu senti o meu coração queimado de uma maneira que eu sentia, né, que eu ia lá na frente, eu ia ter uma parada cardíaca. E eu tinha 16 anos de idade, então ali começou. É óbvio que todo relacionamento em si, ele tem o início e ele tem o desenvolvimento, né, que é se aprofundar. E aí, a partir daquele momento, eu fui me aprofundando, né, na graça. Eu acredito que se você dá um passo ao Senhor, Ele dá 10 à sua direção. E foi nesse momento que eu fui aprofundando. E eu tinha uma certeza. Eu não queria estar na igreja como uma pessoa que queria estar na igreja. Ou só uma pessoa que queria estar na igreja para se salvar e se livrar do inferno. Até uma frase poderosíssima de um escritor, que foi escritor, teólogo e missionário, que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte: Senhor, se eu buscá-lo pelo medo de ir para o inferno, lança-me no inferno. E se eu buscá-lo apenas para ir no paraíso, prive o paraíso de mim. Mas se eu buscá-lo por aquilo que o Senhor é, não esconda de mim a tua face. Nossa! E era exatamente esse o meu desejo. E, pô, eu acredito que tudo aquilo que aconteceu está diretamente ligada a essa decisão. Que é muito verdade, né? Sim. Muitas das vezes a gente busca a Deus para se livrar do inferno. Sim. Ou para ir para o paraíso, né? Exato. Que mensagem forte. É medo ou esperança. E não é amor. E Verdade. tá tudo bem, né? Eu acredito que você tem um relacionamento que você se propõe. Ainda, né, dentro desse aspecto do relacionamento, porque eu acredito que o que muda a nossa vida não é apenas a fé em si. A fé é muito poderosa, claro. Só que a fé sem obras também ela é morta. Mas o que muda de maneira decisiva as nossas vidas é o relacionamento que a gente desenvolve com Deus. Boa. Você percebe que ao decorrer do seu ministério, Jesus ele impacta milhares, milhares e milhares e milhares de pessoas. Só que a intimidade que ele exerce, né, que ele desenvolve, são com pessoas específicas. E dentro dessas pessoas específicas, as pessoas que foram mais íntimas com ele, além de viverem aquilo que outras não viveram, sentiram coisas que os outros não sentiram. Imagina você escutar o coração do Criador do universo batendo no peito dele. Isso não tem uma recompensa monetária, isso não vai te colocar numa posição de exposição, até porque a maioria das pessoas leem esse versículo como se não fosse nada, mas para aquele que escutou aquilo ali, aquilo ali vale muito mais do que a vida inteira. Então eu acredito que quando você está aberto a ter intimidade com Deus, eu acredito que a sua vida tem muito mais sentido. E me conta de onde você veio, me conta da sua história. Zona Leste de São Paulo, né? Vila Industrial. Eu nasci em 1993. No primeiro dia que eu fui para casa, era um terreno invadido. Então, minha mãe tinha feito, junto com meu pai, um barraco de madeira, certo, de madeirite, com vários espaços, né, entre as madeirites. E para lidar com o problema do vento e do frio, eles colocavam tapetes entre os madeirites. Uau. E não tinha chão, era barro. Então minha mãe forrou um tapete e ali foi o meu primeiro dia de vida. Nossa infância foi muito humilde, né? A gente não passou fome, mas a gente passou sim necessidades. E até aproximadamente ali os meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu sabia, por algum motivo, que eu tinha algo diferente, né? Eu não era aquele menino maldoso, no sentido de querer prejudicar as pessoas. Pelo contrário, eu buscava tentar sempre ajudar algumas pessoas. Minha mãe conta isso, né? Quando eu era criancinha, eu chegava perto dos meus amiguinhos, abraçava meus amigos, conversava com meus amigos. Óbvio que eu não tenho memória disso. Só que eu acredito que o primeiro marco da minha vida, de fato, é quando meu pai ele morre, né? Primeiro quando meu pai adoece e depois quando ele morre. Meu pai ele tinha 30 anos de idade, cara. Caramba. Um atleta, né? Jogava bola, tomava litros de água por dia, não bebia, não fumava, e de repente ele começa a passar mal, ele descobre que ele tinha apenas um rim, e esse rim dele tinha parado de funcionar.
E aí, durante 8 meses, nós entramos em uma batalha pela vida dele. Infelizmente, ora, né, pela falta de recursos, e também ora, talvez pela vontade de Deus. Meu pai ele vai embora dia 5 de outubro de 2004. E eu lembro nitidamente desse dia. Eu lembro que eu saí de casa e ele já estava doente. E eu acredito que existem duas maneiras, né, que a morte ela se apresenta, né? A morte por doença e a morte por fatalidade. E ambas são terríveis. É que a morte por fatalidade, como ela é tão abrupta, ela te choca que você leva um tempo até cair aquela ficha, né? Inclusive, quando alguém muito relevante vai embora, aquilo ali leva muito tempo. Até hoje, pô, eu vejo a Marília Mendonça, na minha cabeça ainda não faz sentido ela ter morrido, sabe? O Marquinho, inclusive, mandou pra mim o vídeo do filhinho dela. Pô, aquilo ali me destrói o coração. Só que a morte por doença, ela é complicada porque a família também vai padecendo junto. Porque são esperanças adiadas. Então você vê seu pai naquela situação e você fala, não, a gente vai conseguir superar. E Foi o tempo quanto tempo? passa, foram 8 meses. E aí o tempo passa e não supera. E eu lembro que a gente ficava falando, pô, pai, quando o senhor melhorar, a gente vai jogar bola no society, que era um campinho que ele sempre levava, eu e meu irmão. Infelizmente isso nunca aconteceu. Eu lembro que nesse dia, né, no dia 5 de outubro, eu acordei, eu ia para a escola por volta das 10 horas da manhã, acordei cedo, fiquei abraçado com ele e eu era muito apegado, sempre fui muito apegado com meu pai. Só que esse dia era diferente, eu me despedi dele, fui pro portão, aí eu, não, vou dar mais um beijo no meu pai. Voltei, dei mais um beijo nele, aí fui no portão, aí falei, vou dar mais um beijo no meu pai. Pela terceira vez voltei, e aí quando eu voltei, eu ia pra escola na época porque eu gostava de uma menina, né? E eu acho que as crianças... O incentivo. O maior incentivo, né, da educação brasileira é o sentimento. E na hora que eu voltei, eu falei assim, mãe, eu posso ficar com meu pai hoje? E a minha mãe falou assim, não, filho, você tem que ir pra escola, porque às vezes eu acompanhava ele. Ele fazia sessões de hemodiálise, então eu ia com ele, e era uma memória muito doce, né, porque era um momento muito, muito dolorido, então nós íamos para esse lugar, e na esquina da clínica tinha um sebo, e aí ele comprava por R$1 um gibi do Superman. E aí, enquanto ele fazia hemodiálise, eu ia lendo o gibi do Superman, mas eu acompanhava. Por isso a tatuagem. Também, né? Essa simbologia do Superman me persegue desde muito antes disso. Tem até uma história que eu vou lhe contar sobre isso. Quase que no dia que eu quase morri. A gente vai aí. Mas aí você lembra de ele comprando o gibizinho? Lembro, nitidamente. E nesse dia eu queria ir com ele, e aí não pude ir com ele, fui estudar normalmente. Quando eu voltei da aula, eu fui para casa da minha avó, e aí nós ficamos brincando e etc. Eu, obviamente, queria muito ir para casa, e às vezes ele tinha alguma complicação e etc. Ele tinha que ficar internado. E a gente já tinha se acostumado com isso. E aí minha mãe ligou e falou que ele ia precisar ficar internado, e tudo bem. Na hora que nós fomos que nós saímos, né, de casa, cara, eu lembro isso nitidamente, né? Eu sei que hoje em dia tudo é muito místico, e às vezes eu até tenho uma certa aversão a esses misticismos exagerados, só que esse dia eu lembro que eram 6 horas da tarde, né? 6h10 da tarde, porque era a hora que terminava a malhação, por isso que eu tenho essa memória. Aí eu saí com o meu irmão mais velho, e nós fomos comprar pão, né? O meu irmão mais velho não era filho do meu pai, ele era irmão apenas por parte de mãe. E quando a gente tava subindo o morro, uma borboleta pousou no meu ombro. Ó que loucura. E aí eu lembro que eu olhei aquilo ali, eu fiquei meio assim, né? Porque eu sempre fui meio ligeiro com algumas paradas e etc. E nós fomos. Aí eu não consegui falar com meu pai naquele dia, voltamos. Dormi na casa da minha tia. E aí, no dia seguinte, veio talvez o dia mais difícil da minha vida. Porque eu lembro que nós acordamos... E a minha tia foi me buscar na casa dessa minha outra tia. E ela falou assim, sua mãe tá na casa da sua avó. E ela quer falar com você, né? Quer falar com seu irmão. E nós fomos. E eu lembro que conforme nós fomos subindo, passou uma senhora, né? E falou pra minha tia, que horas vai ser o enterro do rapaz? E ali eu tinha 11 anos de idade, né? Então eu já fiquei assim, meu Deus, quem será que morreu? E já era meu pai.
E aí minha tia, não, é porque ela era enfermeira. Falou, não, um rapaz ali em cima, né, foi atropelado e é por isso que ela quer saber, tentando disfarçar. E eu lembro que nós entramos numa rua, que era uma rua bem estreitinha, ali no Jardim Planalto, Rua Salgo. E aquela rua, cara, se você passar ali hoje, aquela rua tem o quê? Uns 100 metros. E ali foi o caminho mais longo da minha vida. Porque algo dentro de mim, sabe, já falava. E eu lembro até hoje que eu passei aquela rua, na hora que eu cheguei na casa da minha avó, estava a minha família, os meus vizinhos e a família da minha mãe. Eu nunca tinha visto todas as pessoas que eu conhecia no mesmo lugar. E eu até olhei e falei assim, nossa, é uma festa? Criança. E minha mãe estava deitada. E eu lembro como olhar para você. Ela pegou na minha mão, colocou eu do lado esquerdo dela, colocou meu irmão do lado direito dela, segurou nas nossas mãos e falou assim, filho, você sabe que o papai sofreu muito, e o papai estava sofrendo muito, e a gente lutou todos esses dias, e a gente esperou o momento do papai ser curado, e a gente esperou o momento da gente vencer, mas Deus levou o papai. Naquele momento, pela primeira vez, aos 11 anos de idade, eu senti o que era perder de fato alguém. Porque a partir do momento que eu recebi aquela notícia, eu sabia que eu poderia ir para qualquer lugar do mundo. E eu não encontrá-lo. Eu poderia ir até o hospital, inclusive, que o corpo dele estava. E eu nunca mais ia ter meu pai. E foi a primeira vez que eu me senti... O sentimento, né? Dentro da psicologia, a gente busca de maneira simbólica essas associações. E é por isso que quando alguém está passando por momentos de perda, por momentos tão difíceis, a fala da pessoa se torna tão simbólica. É por isso que as pessoas falam, parece que eu perdi um braço, né? Parece que me arrancaram algo de dentro de mim. E a sensação que eu tinha é literalmente de um furto. Sabe? Parecia que eu tinha estacionado um carro em algum lugar e quando eu voltei lá, o carro tinha sumido. Só que era meu pai. E aquele momento foi muito decisivo porque eu sabia que para sempre eu não teria mais o meu pai comigo. Eu ia crescer e eu não ia ter o meu pai para pedir conselho. Eu ia jogar bola e quando eu olhasse na arquibancada, ia estar o pai dos meus amigos, mas meu pai nem ia estar lá. Eu seria pai e o meu pai não ia estar presente. Então essa dor me acompanhou por muito tempo. Mas graças a Deus que existe um pai no céu que nunca me abandonou. Independente dessas perdas, eu acredito que esse Pai Nosso, ele sabia desde o início que isso ia acontecer e graças a Deus ele sempre foi muito presente na minha vida. E como que é a saudade, assim, dia a dia? Quando que você é um cara extremamente que domina essas questões emocionais, você sente que você encerrou o luto? Ou não encerrou o luto? Como você trata isso? Eu lembro de 2 momentos muito... Fazia muito tempo que eu não lembrava, agora que você falou, eu me lembro. Eu lembro do dia que a ficha caiu. Só um ponto. Marquinho, o resto tudo, eu vi ele contando. Agora eu queria conhecer esse cara, entendeu? Por isso que eu tava te falando no podcast. Sim, sim. Tudo o resto eu vi. Claro, claro. Agora esse cara que eu não vi, sabe? Esse cara, assim... Lembrando de coisas que passaram e... Por que a galera não quer conhecer, não te pergunta do Marcos PF? 2 coisas. Primeiro, porque eu não dou liberdade, né? Eu acredito que há uma diferença entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, as minhas redes sociais não são uma promoção para mim, mas são uma oportunidade para aquilo que eu faço. Então, eu evito o máximo expor minha família porque não é a minha proposta. Para muitas pessoas pode ser uma proposta. Eu sei que talvez se eu expôsse muito mais o meu relacionamento, minha família, minha esposa, pô, eu venderia muito mais, eu fecharia muito mais, eu seria convidado para muito mais coisas. Só que para minha família é muito especial e eu sei o quanto a internet pode ser danosa. Então, a decisão de blindar minha família é minha, entende? E eu acredito que a sua intimidade, não é todo mundo que tem que ter acesso à sua intimidade. Entendeu? Então, inclusive, alguns programas, a galera fez pergunta e eu me recusei a responder. Entendeu? Então, estou respondendo para você por uma questão muito pontual. Obrigado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, dentro da nossa proposta, é muito mais importante aquilo que nós fazemos para os outros do que propriamente nós. Então, por mais incrível que seja a nossa jornada, eu
prefiro que eu seja muito mais lembrado por aquilo que Deus fez por mim do que por aquilo que eu fui, entendeu? Então eu acredito que isso é essencial. Pô, a sua história é importante? É importante. Só que entre o projeto de Deus e o meu nome, eu sempre vou querer que o projeto de Deus ele seja muito mais glorificado do que propriamente a minha história. Boa. E aí eu lembro de 2 momentos, né? O primeiro momento foi esse momento de entrar no velório e, cara, aquilo ali foi muito... Foi assim, muito inesquecível, porque eu nunca tinha ido num cemitério. Nunca. E a primeira vez que eu fui foi no velório do meu pai. Você tinha passado já por alguma perca? Não. Não tinha perdido ninguém. Minha primeira perda foi a perda do meu pai. E eu lembro que quando eu entrei no velório, eu lembro da sensação. Na hora que eu entrei e eu vi o meu pai no caixão, era como se eu tivesse tomado um banho, de fato, de água gelada. Era como se caísse uma água gelada em mim. Eu olhei aquilo ali, aí na hora eu comecei a chorar e eu abracei meu pai. Cara, como era doloroso aquilo. Porque eu tava vendo ele. Só que não era mais ele. Eu tava tocando a mão dele. Só que ele não tava mais ali. Eu lembro que eu fiquei o velório inteiro, né, até a hora do enterro. E ali eu comecei a aprender, desde cedo, algumas lições valiosas. E a primeira lição valiosa que eu aprendi naquele momento, né, sem elaboração, sem método, sem consciência plena, é que as pessoas não são nossas. Elas estão conosco. E a ideia de ter as pessoas como se elas fossem nossas e exercer controle sobre essas pessoas ou a posse sobre elas sempre vai causar sofrimento. Porque embora alguém talvez prometa para você que vai continuar com você pro resto da sua vida, podem acontecer variáveis. E em uma dessas variáveis, a vida tirou meu pai de mim. E eu falei assim, pô, mas ele estava comigo. E por que isso foi tão poderoso? Porque quando eu entendo que as pessoas não são nossas e elas estão conosco, eu posso interpretar isso de 2 maneiras. Primeiro, de uma maneira pessimista e dizendo que se não há garantias, não há por que se entregar, não há por que viver. E eu preciso amar as pessoas porque eu preciso de garantias. E existe uma visão muito mais realista, não só otimista. Eu acredito que é muito mais realista, que se as pessoas não são nossas, mas elas estão conosco, cabe a nós fazer com que esse tempo que elas estão conosco seja inesquecível. Para que se um dia elas forem embora, eu possa olhar para trás e sentir saudade. No momento que eu vi meu pai no caixão, eu não tinha mais um segundo para poder falar com ele. Eu não tinha mais uma oportunidade de dar um abraço nele. Então o que me satisfazia, o que amenizava aquela dor, foram todos os abraços que eu dei. Foram todas as palavras que eu disse. Foram todas as memórias que eu criei. Então eu acredito que viver ao lado das pessoas de uma maneira plena, sincera e genuína, não vai evitar que um dia elas vão embora. Mas ela prepara o tribunal da consciência. Porque caso um dia essas pessoas partam, decidam ir embora ou sejam retiradas de nós, aquilo que nós vivemos vai ser eterno. Eu fui escolher uma coroa de flores e eu lembro de uma frase que marcou profundamente minha vida. E essa frase dizia: ninguém morre quando permanece vivo no coração de alguém. E eu escolhi essa frase para colocar no caixão do meu pai. E a frase do Machado de Assis, quando ele fala, para as rosas escreveu? Fala você mais sobre ela. O jardineiro é eterno. Isso é muito curioso porque foi a primeira frase, né, do Machado de Assis que eu li. Na época eu tinha começado a escrever o meu primeiro livro. Você sempre foi bom de redação? Não, eu sempre fui muito criativo, mas eu não escrevia muito bem, escrevia errado. E etc. Eu acho que até às vezes eu escrevi errado, aí tem que ter a correção. Você não imaginava que se daria conta de fazer um livro? Você fala sobre isso também, né? Sim, Porque sim. parece algo tão complexo e eterno e difícil e... Você estudou escola particular ou pública? Não, pública. Há uma frase do Nietzsche que ele diz que aquele a quem tudo foi poupado, ou aquele que foi privado de tudo, tudo é precioso. E pelo fato de quando você nasce, né, em um ambiente escasso, pobre, humilde, as coisas são muito preciosas, só que você traz consigo crenças que foram alimentadas e construídas nessa infância.
né? Crenças limitantes, crenças de merecimento. É a ideia de... Eu lembro, uma das crenças que eu tinha, que se uma coisa era muito gostosa, eu não podia comer. Olha que loucura. Por quê? Porque as coisas que eram muito boas que eu via na casa das mulheres que cuidavam de mim, eram pro filho delas. E não era pra mim que tava lá sendo cuidado, né? Ou quando tinha algo muito bom lá em casa, tinha que ser dividido em fatias finas pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão e etc. Então, essas crenças, elas vão, em larga escala, sendo projetadas para outras áreas da sua vida. E uma das crenças que eu tinha ao meu respeito é que eu não conseguia terminar nada que eu fazia, né? E aí eu falava, vai ser muito difícil escrever um livro. Porque, cara, para escrever um livro tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Só que quando eu começo a escrever o livro, eu já não era a pessoa que eu acreditava que eu era. Eu era uma nova pessoa. E aí, sendo essa nova pessoa, tudo é novo. E se tudo é novo, eu não preciso mais desses traumas do passado, né? Dessas crenças e etc. Ali tudo é novo. E eu lembro que eu ficava lendo. E uma vez eu li essa frase do Machado de Assis, que dizia, né? Pras rosas escreveu alguém. O jardineiro é eterno. Não me pergunte por quê. Mas no momento em que eu li, eu senti, na hora, saudade do meu... Eu lembrei do meu pai. Aí aquilo mexeu comigo e eu falei assim, vou ler esse livro. Aí eu fui num acervo, consegui encontrar... Pesquisei que livro que era. E era um livro lindo, belíssimo. Chamado Quincas Borba. Esse livro é fantástico. E o contexto, né, dessa frase é o desfecho desse livro. Porque o personagem principal, que é o Rubião, ele se apaixona por uma mulher e ele não consegue ter essa mulher, porque essa mulher é casada. E na última tentativa, né, de fato concretizar esse sentimento dele, ele se declara para ela, ele convida ela para um passeio e ela recusa. E na hora que ela recusa, o Machado de Assis, de maneira brilhante, ela começa a olhar para um jardim. Certo. E ele fala, né, que um jardim mofino, um jardim triste. E ele descreve um diálogo entre duas rosas vulgares. E uma dessas rosas vulgares começa a dizer para ela, né, você é má, Sofia. Você é péssima, porque esse homem te ama como nenhum outro homem. E você não quer, você quer apenas o desejo, etc. E aí ele encerra, né, esse diálogo simbólico escrevendo, né, que se fosse possível... Isso, e aí eu comecei a entender o porquê. As rosas e o jardineiro trocarem de posição, as rosas nunca escolheriam o lugar do jardineiro. Por quê? Porque, embora a rosa viva muito menos que o jardineiro, a rosa, ela floresce, ela é louvada, ela é lembrada, ela é figura de poemas, de histórias, de livros, de fragrâncias. E o jardineiro apenas existe e vai embora. E morre. Nossa. Ninguém vai querer lembrar do jardineiro. E aí ele fala, né, que a rosa, eu não trocaria um minuto da minha brevidade pela sua eternidade. E aí ele traz essa simbologia. E eu entendi, inclusive, o porquê que isso foi especial, porque, de fato, é que, embora para as rosas o jardineiro seja eterno, o jardineiro não é eterno. Ele também morre. Só que, embora ele morra, a rosa tem o livramento, né? Ou a sorte de não vê-lo morrer, entende? Então eu acredito que essa foi a grande simbologia, né? Porque meu pai não é eterno, mas talvez meu pai tenha a bênção, né? Embora eu tenha o visto partir, ele não teve a oportunidade de ter essa dor tão difícil que é perder um filho. Então ele não nos viu partir, então tá tudo certo. E sua mãe? Conta um pouquinho sobre ela. Minha mãe, cara, é uma mãe incrível, uma avó belíssima. Sua filha chama como? Helena. Ela tem 3 anos? Bulhões. Ela tem 2 anos, 1 mês e 4 dias. E não vai parar aqui não, né? O O quê? que você tá pensando? De filhos? É. Vamos lá. O filho, naturalmente, ele não vem quando você quer. Às vezes ele vem quando você precisa. Então, diferentemente de algumas pessoas, até do Marquinho mesmo, não era o meu plano ser pai. Eu não queria ser pai.
Não queria, não era uma ambição, né? Não era um projeto meu ser pai, eu ter um filho. E eu sempre valorizei muito mais uma vida desapegada do que provavelmente uma vida com apegos. Porque depois de tantas perdas, você passa a enxergar a vida de uma outra forma. E às vezes é melhor não se apegar muito às coisas, porque você não sofre tanto também. Só que os propósitos de Deus são diferentes dos nossos, né? Então, quando a minha filha nasceu, e aí eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei em nenhum podcast. Como é que foi que eu descobri que eu ia ser pai, né? Eu acredito que sempre tem aquele momento que a mãe revela, né? Senta aqui, vamos conversar. Às vezes, alguns pais, infelizmente, quando descobrem, né? Eles falam que vão na esquina comprar um Marlboro. Eles nunca mais voltam, né? Assim, infelizmente. E assim, para os pais, né? Para os pais que tomam a decisão de abandonar um filho, cara, você não sabe a lacuna, né, que um pai ausente deixa na vida de uma criança. Então, a princípio, a criança sofre muito. A mãe é sobrecarregada. Só que lá na frente, você vai querer voltar no tempo. Você não vai poder voltar. Porque ainda que seu filho olhe para você e fale, eu te perdoo, às vezes você não consegue se sentir perdoado. Por quê? Porque depois de 20 anos você entende que você perdeu muita coisa. E todo mundo tem uma história, né? Ah, minha esposa me revelou assim, minha esposa me revelou assim. Eu descobri da seguinte maneira, eu acordei numa segunda-feira, comecei a assinar uma pilha de livros, que na época eu tinha feito uma abertura de vendas, porque eu não abro, os meus livros impressos não são um produto perpétuo, né, que ficam disponíveis para a pessoa comprar sempre. Eu abro episódios, porque aí eu assino, tem todo um trabalho artesanal para que esses livros eles cheguem às pessoas certas. Então, era exatamente uma época que eu tinha aberto essas vendas. E aí eu tô assinando os livros e, cara, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. A Lila está grávida. E há uma diferença entre a paranoia e a voz de Deus. É que a paranoia sempre vem de uma insegurança sua, não é assim? Pensamentos intrusivos e etc. Então, essa paranoia, ela vai ativar na sua mente um campo inseguro de medo e etc. Só que a voz de Deus é diferente porque ela fala naturalmente algo que não tem a ver com os seus pensamentos atuais, porque eu não estava pensando nada sobre isso. Nós nunca tivemos um alarme falso nem nada. E na hora que, cara, veio essa certeza no meu coração, eu falei assim, cara, é verdade. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra Lila e ela falou assim, meu bem, eu sei que você é um pouco excêntrico, né? Mas eu acho que agora você exagerou, né? Eu não tô grávida, e etc. Tá tudo bem. E eu falei assim, ok. Aí passou essa segunda-feira e eu acredito que aquele foi o maior dia, a maior crise da gravidez, pra mim. Foi o dia que eu descobri de maneira indireta. E eu Revelação. fiquei. Exato, eu fiquei aquele dia, eu chorei. E aí eu falei assim. E aí, hora eu ficava muito feliz, e hora eu ficava muito inseguro. Eu falei assim, cara, eu tinha acabado de. Fazia poucos meses que eu tinha ido morar sozinho, né? Tinha um planejamento inteiro para aquele ano, para conseguir desenvolver a minha carreira, para conseguir ter um posicionamento e etc. E hora eu falava, pô, um filho e etc. Aí, na quarta-feira, eu fui buscá-la e fui fazer o teste de gravidez. E aí, na hora que eu comprei o teste, ela chegou até a dar risada. Ela falou assim, meu, você tem certeza? Eu falei assim, e eu tinha, de fato. Não era uma opinião. Muito louco isso. Aí ela pegou o teste, foi fazer. Na hora que ela fez o teste, ela saiu do banheiro, pálida, sem palavras. E aí eu olhei pra ela e eu nem perguntei. Eu só falei assim, deu positivo, né? Ela já querendo chorar. Nossa. Então ela comenta, né, que... E aí, seu coração ali naquela certeza dela? Então, naquele de momento... algo que você tinha sentido... naquele momento eu já tava mais em paz. Acho que o momento mais difícil foi nesse dia que veio essa notícia, que a mensagem chegou de fato. Né, mas quando e talvez tenha sido o primeiro caso onde o pai dá notícia pra mãe que ela vai ser mãe, né? Nunca assim, vi. Meu bem, você vai ser mãe e etc. A gente vai lá fazer o teste. Foi literalmente isso, né? É um pouco bizarro. Você tem essa sensibilidade? Cara, pra algumas coisas sim. E eu acredito, eu não vou dizer que eu sou sensitivo. Sim. Não, isso é a voz de Deus. Entendeu? Ponto. Até referte aí. Né? Não sei. O jovem místico. Não, cara, isso é a voz de Deus. E o Senhor, ele fala. Entende? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É que a grande questão, e aqui inclui algo do chamado, não é só o chamado, mas é a sua habilidade de escutá-lo.
Tem muita gente que é chamada, mas não ouve, entendeu? E aí esse foi o momento. E aí, cara, aquilo aconteceu e a partir daquele momento eu tomei a decisão que eu sempre pensei que eu tomaria. Eu falei assim, não, agora você vai vir morar comigo. Eu lembro que eu tinha ido morar sozinho, então eu não tinha televisão, não tinha sofá, eu tinha feito o meu escritório e só o escritório e uma cozinha para eu fazer minhas refeições, porque eu falei assim, eu só vou trabalhar até para conseguir escalar o meu negócio, entendeu? E aí vem a questão, não era só por dinheiro, e nunca foi só por dinheiro, mas era por alta performance, era por excelência, entendeu? Era por, de fato, conseguir entregar uma mensagem impactante de uma maneira relevante. Esse era o propósito. E aí, quando isso aconteceu, aí eu comprei tudo que eu não tinha. Não, você vai vir morar com a gente, porque a gente precisa passar junto, a gente vai passar. E é isso, entendeu? Porque eu sei o que é crescer sem um pai, entendeu? Então eu não ia arriscar em nenhuma hipótese minha filha crescer sem mim, entendeu? E essa foi a questão. O nome Helena foi a minha esposa que escolheu. Helena é uma personagem, é a primeira personagem, né, de uma das maiores histórias da literatura, que é a Ilíada, aonde Paris se apaixona por Helena. Helena era a esposa de um general grego chamado Menelau, e aí ele leva Helena até Troia. E esse romance, né, desencadeia a maior guerra, né, da literatura, que é os gregos e os troianos. E aí mas a Helena sempre foi uma personagem, o nome da personagem da literatura talvez mais conhecida, e aí ela escolheu Helena por conta disso. E como ser pai de menina? É um privilégio. Porque você fala muito sobre relacionamento, sobre um olhar feminista da relação. Eu costumo dizer que ser pai de menina é a grande possibilidade que você tem de amar duas mulheres ao mesmo tempo sem ferir nenhuma delas, entende? E eu acredito que é o privilégio, porque como pai, o que o pai pode ensinar para a menina? Antes dos ensinos diretos, existe um ensino no trato. É tratá-la como uma mulher especial, entendeu? Então, a maneira como você trata a sua filha vai ensiná-la que aquilo é saudável. Quando o pai é ausente ou quando o pai ele maltrata, né, seja a menina ou o menino, mas ele deixa lacunas e ele justifica de maneira indireta que aquilo é a maneira como a pessoa precisa ser tratada. Quantas pessoas você conhece que foram maltratadas na infância, rejeitadas na infância e hoje se posicionam e se comportam nos seus relacionamentos daquela maneira? Existem pessoas que repetem padrões de relacionamentos tóxicos que lembram diretamente como elas eram tratadas pelo pai ou pela mãe, porque a maneira como elas foram ensinadas ao que é amor, valor e cuidado é a forma como elas vão se relacionar lá para frente. Então eu acredito que a psicologia, né, ela coloca inclusive o papel da mãe como uma mãe suficientemente boa. Então quando você consegue ser suficiente para os seus filhos, não é só a maneira de prepará-los, né, para o amanhã, mas é também de desfrutar daquilo. Porque a maneira de tratar a minha filha, né, como o melhor que eu tenho, e o melhor que eu tenho não é o melhor do mundo, mas a maneira de tratá-la e entregar o melhor amor para minha filha não é apenas uma maneira de blindá-la para o amanhã, é uma maneira de desfrutar, porque eu amo minha filha porque ela é ela, entendeu? E ela vai me amar porque eu sou eu. Então eu acredito que é isso. E mudou a sua ótica em relação às mulheres ao nascimento da sua filha? Porque você cresceu com o seu irmão. Sim, sim. Seu irmão, qual que é a diferença de vocês? Meu irmão mais novo, né, que foi meu irmão que cresceu comigo, é 2 anos de diferença. Tá, então você tem a sua mãe, teve um outro relacionamento e teve um filho. Isso, meu irmão mais velho. Minha mãe foi mãe aos 16 anos de idade. Tá. E aí, de parte de pai, você tem um irmão? Uhum. Que ele é mais novo? Isso, meu irmão mais novo. Então você é o do meio. É isso. Tá. Então você cresceu com 2 homens. E aí quando vem a Helena, como que você enxerga o lado rosa da vida? E aí é que tá o interessante, né? Não mudou muito porque, embora eu tenha crescido com meu irmão, eu sempre fui rodeado de mulheres. Porque eu perdi meu pai, minha mãe,
perdeu o pai dela, meu pai perdeu o pai dele, então eu não tinha avós, né, avô paterno, e eu também não tinha pai. Então eu tinha minha mãe, eu tinha minha avó e a minha outra avó. Então no trato em relação às mulheres, né, isso para mim particularmente nunca mudou porque já na infância eu não fazia sucesso com as mulheres. Então eu não tinha essa parada de sei lá, ser o garanhão ou algo do tipo. Então, pelo fato de ver sempre minha mãe sofrendo ali para cuidar da gente, eu sempre busquei valorizar isso daí. Então, nesse aspecto, isso não mudou. Mas mudou em outro cenário. Eu acredito que uma das primeiras coisas que eu aprendi com o nascimento da minha filha é que o amor ele não nasce. E aí você vai falar assim, ué, como assim? Né? Eu aprendi que o amor ele é gerado, cara. O amor não nasce, ele é gerado. Exato. Muitas pessoas esperam que o amor nasça, ou que o sucesso, inclusive, nasce. E eu acredito que uma das grandes buscas das pessoas é como é que o sucesso nasce, como é que o amor nasce, como é que as realizações nascem. E elas não nascem, elas são geradas. Me explica melhor. Minha filha não iria nascer se ela não tivesse sido gerada. Porque é exatamente nesse processo de formação, e esse processo de formação é tão interessante, porque tanto para relacionamento, quanto para sucesso, quanto para amor, quanto para vida, essa gestação ela é oculta e naturalmente dolorosa. Olha que interessante. Pô, Breno, você não acha que você está viajando muito? Se você discordar de mim, você pode discordar, inclusive, de um cara chamado Sócrates. Porque o princípio da filosofia do Sócrates, para que você consiga encontrar esse autoconhecimento, é chamada de maiêutica. E maiêutica em grego é parto. Para o Sócrates era parto da ideia. E aí alguém perguntava para o Sócrates, mas todo mundo consegue atingir essa maiêutica? Ele dizia, eu não conheço nenhuma mulher que teve um filho sem estar grávida. Ou seja, você só consegue dar luz se aquilo estiver sendo gerado dentro de você. Eu acredito que o amor e o sucesso é isso. Antes de nascer, aquilo vai ser gerado. E conforme aquilo vai ser gerado, você vai ter que cuidar, você vai ter que valorizar, você vai ter que amar. Porque eu não comecei a amar minha filha quando ela nasceu. Eu amava ela na barriga da mãe dela. Pô, Bruno, mas como assim? O Senhor, ele diz, ainda... E eu acredito... Cara, essa poesia, né, ou esse salmo é tão lindo, ainda antes que eu fosse gerado, né, ainda antes que eu tivesse nascido, no ventre da minha mãe o Senhor já me amava. Olha só que coisa poderosa. Então, para você que está esperando, pô, Bulhões, meu sucesso não nasce, se o seu sucesso ainda não nasceu, talvez ele esteja sendo gerado dentro de você. E aqui vem aquela máxima, Deus não está preparando alguma coisa para você, Ele está preparando você para aquilo. Nossa. As coisas já estão prontas, mas é você que ainda não está preparado. E eu acredito que aí é que está uma das maiores tragédias da vida de um homem é quando ele alcança aquilo que ele tanto ama e ele não está preparado para aquilo. Porque se ele alcança aquilo que ele tanto quer e ele não está preparado, ele vai destruir, ele vai perder. Então, é muito melhor você sofrer a dor da gestação, né, as cólicas desse parto, antes do seu sucesso, da luz, do seu amor, da luz, das coisas que você acontecem nascerem, do que elas nascerem de maneira prematura e elas não conseguirem progredir. Que incrível. Eu nunca tinha pensado por essa ótica. Eu também não, só aprendi sendo pai. São uma das coisas que mudam na nossa vida, né? É um presente muito valioso. Dentro dos seus... do seu material de trabalho, você falou algo assim, sempre há alguém que quebra o ciclo. Sempre há alguém que quebra o ciclo. Eu achei isso incrível. Você foi esse cara que quebrou o ciclo? Sim. Sim, sem dúvida alguma. Sim. É porque esse alguém que quebra o ciclo, ele não tá contaminado pelo ciclo. Entendeu? Tá. Porque naturalmente nós somos levados a acreditar que nós somos alguma coisa por conta da nossa família. E de maneira tanto consciente quanto inconsciente, você tem influências que vão fazer você seguir determinado padrão em relação aos seus relacionamentos, à sua carreira, à sua religião, à sua fé, ao seu autocuidado. Então, um exemplo, se você tem uma família que nunca se cuidou,
entendeu? Que tem histórico de ataque cardíaco, de colesterol, de obesidade. Isso daí, além de ser uma questão genética, porque chega um momento que isso entra na sua genética, você vai nascer no com seu aquela DNA, genética. né? Exatamente. Isso também tem um aspecto comportamental, entendeu? Porque quais são os hábitos alimentares, né, dessa família? Mas quando você toma a decisão de ser diferente de tudo aquilo que foram contra você, primeiro a sua família pode rejeitar você. Sim. Isso é natural. Acredito que na jornada do herói chega um momento que ele sai de casa e a família rejeita ele e etc. Bulhões, tem alguma história muito boa? Tem milhares, mas você pode utilizar a história de José, por exemplo. Inclusive são os irmãos dele que tomam a decisão de vendê-lo e expulsá-lo. Só que quando você quebra esse ciclo, você está mostrando para sua família não que você é melhor, mas que eles também podem ser melhores. E a partir desse momento você reescreve a sua vida. Então acredito que sempre existe alguém que quebra o ciclo de pobreza, que quebra o ciclo de dependência emocional, que quebra o ciclo de submissão, de fracasso, de dor. Sempre existe alguém. E se você está assistindo esse vídeo, há grandes chances dessa pessoa ser você. Porque a pessoa que está consumindo esse conteúdo não está consumindo por acaso. E eu acredito poderosamente nisso daí. Tudo que chega a você, chega por um motivo. Quando você pega um livro, quando você escuta uma mensagem, quando você vê um vídeo, você não está vendo de maneira aleatória. Existe um propósito naquilo ali. Mas aonde que foi? Porque assim, ó, vou tentar construir, na minha ótica, o Marcos. Então você vem de uma família humilde, aos 11 anos você perde o seu pai, você estuda em escola pública, e aonde que você vira e fala assim, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou quebrar esse ciclo e eu vou proporcionar algo diferente para minha família. Aonde que acontece isso? Quando a vida que eu sonhei acabou. Quando a vida que eu sonho acaba, uma segunda vida começa. Calma. Exato. Quando a vida que eu sonho acaba, começa uma outra vida. E quando foi essa... Foi em 2015, esse primeiro momento. Porque em 2015, tudo que poderia dar errado, deu errado. Calma aí, que deixa eu te acompanhar. Tudo que... Desculpa, repete. Travei aqui. Em 2015. E é muito gostoso falar isso rindo hoje, né? Por dois motivos. Primeiro, porque é algo que eu não lembro com tanta frequência, né? Mas na época, isso daí era o fim da minha vida, né? Era a vida que eu sonhei e tinha acabado. Então, quando a vida que você sonha acaba... nasce uma nova vida? Exatamente. Até uma frase, né, que diz que existem duas vidas, né? E a primeira e a segunda vida começa quando você entende que a primeira ela acaba. Mas eu acredito que há um outro tipo de renascimento. Quando tudo dá errado na sua vida, você tem duas opções. Ou você enxerga-se como uma pessoa que perdeu tudo, ou você se enxerga como uma pessoa que não tem mais nada a perder. Não de maneira irresponsável, mas de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Porque compartilhei essa sua fala. E isso para mim foi uma palavra muito poderosa, porque me tirou do lugar de derrotado, sabe? Eu acredito que essas perdas, né, que nós enfrentamos, elas naturalmente vão levar-nos a nos enxergar de uma maneira derrotada. Mas em 2015... Você tinha quantos anos? Em 2015, 21 anos. Se não me falha a memória, eu era 21, eu era 23. 2015... Só um gancho aqui. E aqui eu sou um aluno, tá? Somos 22 anos. 22 anos. 2015, 22 anos. Por que na grande maioria das vezes, só depois que a gente, teoricamente, perde tudo, que a gente joga o jogo real da vida? É porque você precisa perder tudo para entender que você não tem nada. E quando você entende que você não tem nada, você passa a viver como se você não tivesse mais nada a perder. Quando você acha que você tem as coisas, você tem muito medo de perder. E o medo de te perder te impede de viver. É vivendo que você ganha. Não no sentido de acúmulo, mas no sentido de experiência. Todos os maiores empresários que eu conheço, 99% deles uma vez já quebraram. E por que eles continuaram ricos, bulhões? Porque embora a perda tenha sido patrimonial, o ganho de experiência fez com que o patrimônio fosse extremamente relativo. Então, quando você entende que
o Aí maior... foi lucro, né? Exato. Aí Não, foi e lucro. é sempre o lucro. Né? Mas a minha pergunta é mais assim, porque na minha vida foi assim. Sim, e sempre vai ser. Só que na minha vida foi na parte emocional. Porque quando eu perdi um filho, que aí eu falo isso pra minha equipe, eu falo pra todo mundo. Eu não tenho mais nada a perder. Sim. Então eu falo mais na parte. Tem a parte material e a parte emocional. No seu caso, teve em um momento, que eu acho que você vai entrar em algum, que foi quando você teve um término de um relacionamento. Foi nesse ano, inclusive. Foi em 2015. Sim. No meu, foi uma perda de um filho. Pode ser a perda de um pai. Mas e quando é nesse sentido de perda? Por que de fato a gente vira uma chave? A gente fala assim, all-in. Talvez porque o medo máximo da nossa vida seja de fato morrer. Porque a gente não... Até então, até que se prove, né? Não existe uma garantia. A nossa garantia é feita através da fé. Mas o medo de morrer, ele é muito grande. Até que você perca alguém. Porque quando você perde alguém, um medo muito maior do que a morte é o medo de que alguém que você ama morra. Porque quando alguém que você ama morre, você perdeu tudo de fato. Porque aí de fato você fala, cara, eu perdi agora. Quando você passa pela pior das suas dores, uma segunda vida começa. E aí você fala assim, mas por que, Bruno? Eu ainda não entendi. Talvez eu tenha o que eu entendi. Talvez a chave para que você realize os seus sonhos é viver os seus pesadelos. Quando as pessoas me perguntam qual que é o seu maior medo, eu dizia, eu não tenho mais medo, porque os meus maiores medos se tornaram realidades. A partir do momento que os meus maiores medos se tornam realidades, eu tenho tudo, se eu sobreviver, para conseguir alcançar os meus maiores sonhos. Porque quando você realiza os seus maiores medos e sobrevive a eles, não existe mais nada que te pare, não existe mais nada que te bloqueie, não existe mais nada que te fira, porque é como se você atingisse uma insensibilidade, e essa insensibilidade não tem a ver apenas com indiferença ou negação, não. É porque você você levou uma vida inteira para superar uma dor muito grande. E aquela dor foi a maior dor da sua vida. E você sabe que a partir daquele momento dificilmente você vai viver uma dor maior que aquela. E aí você entra nesse ritmo do que às vezes tem de doer como nunca, para não doer nunca mais. E eu acredito que a pessoa mais perigosa, de fato, no mundo, não é aquela que tem todas as armas, mas é aquela que já foi ferida por algumas dessas armas e sobreviveu. Sensacional. Por que dos seus cursos chamam faixa, se denomina como faixa? Cara, o Faixa Branca é um clube de assinatura. Né? Então, Antes de entrar nessa questão das faixas, hoje o seu business é o quê? Você diz sobre a frente de atuação, né? Frente de vendas e etc. Então eu tenho perpétuos, que são e-books, e os livros, né? Só que esses livros impressos, aí eu já faz, se eu não me engano, acho que uns 3 anos que eles já não são mais perpétuos, mas os e-books, eles são perpétuos, estão disponíveis. Você fala sobre desenvolvimento, são 3 pilares, eu anotei aqui, desenvolvimento pessoal, relacionamento e colaboração. Colaboração é o servir? Você fala em relação aos livros, né? Isso. Então, o primeiro livro é esse livro aqui, ó, que é o Elucubrações. Legal. É um livro de poesias. Então, esse livro é um livro totalmente artístico, mas é muito poderoso, por quê? Porque aqui estão, talvez, as maiores chaves que eu adquiri nesse primeiro processo. Né? 2015. Isso, 2015 eu enfrento o pior ano da minha vida. Em 2016 é um novo ano da minha vida. Em 2017 é quando eu escrevo muito daquilo que eu aprendi em 2016. E por isso que, para mim, esse livro aqui é atemporal. Né? Existem coisas que às vezes eu paro e leio aqui, eu já às vezes até esqueci que eu li, eu leio de novo e eu falo, cara, que sensacional. E me ajuda até hoje, por incrível que pareça. Então esse foi o meu primeiro livro. Não tá à venda. Não, esse daqui não. Mas a galera consegue comprar o e-book desse livro, que é tão poderoso quanto. Legal. Né? Só que a galera não vai, mas eu não vou poder pegar autografado. Né? Mas se você for apegado ao ponto de querer um livro só porque ele é autografado, você não está interessado em lê-lo. Então já é um motivo para você não ter esse livro, entendeu? Porque eu não quero que as pessoas comprem. Isso eu pensava no começo. E agora que, graças a Deus, o problema não é mais dinheiro, eu também não quero que a pessoa compre. Eu vou comprar o livro para ajudar você. Amigo, você tem que comprar o livro para se ajudar.
Quem me ajuda é Deus e eu. Então esse é o primeiro ponto, exato. E aí vem uma outra questão. Acredito que quando você tem um produto, né, ou trabalha com as redes sociais, a gente tem aquela crença, como criador de conteúdo, que eu preciso fazer as pessoas gostarem de mim para que as pessoas possam comprar de mim. E esse é o maior erro de qualquer criador de conteúdo. Porque se as pessoas gostam muito de você, elas não vão comprar nada de você. Não, mas como assim? Exato, porque se as pessoas gostam muito de você, esse gostar demais faz com que as pessoas não valorizem muito o que você faz. E era o que acontecia. Então eu lembro, cara, que eu fazia live, postava texto e respondia direct por direct e talvez essa acessibilidade fizesse com que o meu público tivesse essa visão. Ah, o Marcos é meu amigão e etc. E, pô, infelizmente, a maioria dos seus amigos não te contrata pra nada, entendeu? Seu amigo é cabeleireiro. Às vezes você não vai comprar, porque tem uma frase do Santo Tomás de Aquino que talvez defina muito bem isso. E ele diz: a ninguém te mostre muito íntimo. Intimidade excessiva gera desprezo. Certo? Quando você está próximo demais de uma pessoa, duas coisas podem acontecer. Ou você vai desprezá-la, ou você vai admirá-la. Só que essas coisas que acontecem, elas não estão ligadas à proximidade. Está muito mais ligada a quem está próximo. Por isso que se uma pessoa está muito próxima de você e ela decide te rejeitar, ou ela decide te desprezar, é preciso que você entenda que isso não é perda. Isso é livramento. Porque se você mostra quem você é de fato para uma pessoa, e essa pessoa ela passa a desprezar você, ou ela decide não ficar, que bom. Como assim, Bulhões? Que bom, pô, dói quando a pessoa vai embora. A dor da verdade dói uma só vez. A dor da mentira, sempre que você lembra. Boa. Então eu prefiro alguém que de fato olhe pra mim e vá embora. Meu sentimento de rejeição. Rejeição é muito simbólico. Eu queria até falar sobre esse sentimento, que é um sentimento que assusta todo mundo. Tem uma fala do Brunet que ele fala: é melhor uma cicatriz de um amigo do que um beijo de um inimigo, né? É. Mas aí entrando, ser. eu vou voltar aqui. Mas assim, porque muitas das vezes, dentro de casa, você tem muito mais resistência e tem, como fala na Bíblia, e tem amigos que são mais chegados do que irmãos, na sua visão. A frase que todo mundo fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Também tá ligado ao fato de como as pessoas elas olham você. Porque o que acontece? As pessoas que te conhecem, né, desde criança, ou te conhecem quando você não era nada, elas têm uma imagem cristalizada de você sendo aquela pessoa. Tá. Então hoje a pessoa conhece você na época das vacas magras, a pessoa conhece você na época da dor, a pessoa conhece você na época dos problemas, da angústia, do sofrimento, da luta. Ela tem a visão que você ainda é aquela pessoa. Tá. E aí quando você é aquela pessoa e você começa a se posicionar, dificilmente aquela pessoa vai pegar você e vai indicar pra alguém. Dificilmente aquela pessoa vai pegar seu vídeo e vai compartilhar com alguém. Porque ela tá na imagem daquela pessoa? Exatamente. Pô, isso aconteceu comigo. Então eu escrevi, eu tinha várias pessoas ali próximas a mim. Acho que a única pessoa que de fato olhou pra mim e falou assim: cara, o que você escreve é muito bom, vou compartilhar. Que fora desse meu núcleo foi o Marco Aurélio. Eu lembro até hoje que ele pegou um texto meu e compartilhou. Mas as pessoas próximas a mim, ninguém fazia isso. Só que aí depois que as coisas mudam, aí as pessoas vão chegar, aquelas que não te apoiaram, vão chegar pra todo mundo e vão dizer: eu conheci esse cara. Entende? Isso é extremamente curioso. As pessoas assim: pô, mas por que isso acontece? Isso revela mais sobre elas do que sobre você. Entende? Então é a tentativa de ficar entendendo por que elas fazem isso, pra mim não me interessa. E como que o Bulhões reage Em relação ao quê? a esse sentimento? Porque você olha e você sabe que não tá genuíno, né? Ah, cara, você Como a pessoa chegar em você e falar: Bulhões, sempre acreditei nos seus... Não, mas você não tava no deserto. Mas geralmente... Como que você trata isso? É que o sempre acreditei, ele... Antes do sempre acreditei, sempre vem o quem diria. Não é assim? Antes do eu sempre acreditei, sempre vem o quem diria. E nesse momento do quem diria, que foi quando eu lancei meu primeiro livro, inclusive. Lancei meu primeiro livro, algumas pessoas já me conheciam e etc. E aí as pessoas vinham até pra mim e falavam assim: nossa, quem diria? E eu respondia: eu disse. Quem diria, boa. E eu disse. Porque quando você acredita de fato, quando você acredita,
no seu sonho, no seu propósito, no seu projeto, naquilo que o seu coração faz bater, independente e não importa quem não acredita. Ah, mas seria muito bom que eu tivesse uma validação da minha mãe. E se não tem, segue em frente. Mas seria muito bom se minha mulher acreditasse em mim. Se não acredita, segue em frente. Mas seria muito bom, mas se não é, acredita e segue em frente. Independente das pessoas acreditarem em você ou não, o que importa é que você acredite. Agora, se você não acredita, aí tem um problema. Então, eu acredito que eu sempre acreditei, eu podia não ter recurso, eu poderia não ter oportunidades, eu poderia não ser o mais cotado, mas eu acreditei profundamente. E se você dizer, pô, então qual foi o seu superpoder? Meu superpoder foi não desistir. E eu acredito que aquele cara que não desiste, ele vai muito mais longe do que o cara que é talentoso. Porque tem muita gente que é talentosa e chega um momento que ela desanima e para. Mas o cara que não desiste, amigo, ele vai muito mais longe. E por que nós temos esse problema da validação? Porque nós precisamos, por uma questão, né, social e também psicológica e cognitiva, de amparos e bases de apoio. Ninguém é uma ilha. Então, para que você se veja como você é, primeiro você tem que ser visto num social. Isso, inclusive, é uma definição de Durkheim, né, que é uma definição muito poderosa sobre o eu e o todo. Então, por que eu me reconheço como filho? Porque eu tenho uma mãe. Por que eu me reconheço como irmão? Porque eu tenho um irmão. Por que eu me reconheço como funcionário? Porque eu tenho uma empresa. Por que eu me reconheço como isso? Porque eu tenho alguém. Então, antes de me reconhecer, eu sou reconhecido. Eu acredito que essa mudança, né, disruptiva acontece quando você se torna algo independente desse reconhecimento. E o reconhecimento posterior, ele vai vir depois daquilo que você tomou a decisão. Por isso que é interessante quando você toma a decisão de ser aquilo que de fato você quer ser, porque as pessoas que te conheceram olham e falam assim, caraca, mas o que aconteceu? Eu não reconheço mais esse cara. Não é assim? Exato, porque a pessoa que você era ficou lá atrás. A pessoa que você era ficou no passado. E se você acha que você ainda é aquela pessoa, né, se as pessoas que conhecem você ainda acham que você é aquela pessoa, elas precisam se atualizar. Só que nem sempre dá tempo. Porque quando você se torna uma nova pessoa, essa nova pessoa ela tem um critério de seleção muito diferente. E um dos critérios de seleção é que o passado fica no passado. E fica muita gente para trás. Sim, e tá tudo bem. Você não perdeu, né? Deixa eu tirar essa jaqueta. À vontade. Me fala um pouco sobre 2015. Então, como que foi? Você tinha um relacionamento? 2015. Ó, dia 1º de janeiro de 2015. Eu entro o 1º dia de janeiro. Deixa eu só colocar aqui. Eu começo o ano noivo. Era muito novo também. 22 anos. Então eu começo o ano com grandes expectativas. Para mim ia ser o melhor ano da minha vida. Porque era o ano que eu ia me casar, era o ano que eu pretendia construir minha casa, era o ano que eu pretendia realizar muitos sonhos. E já no início do ano, o meu irmão, ele é preso. Ele é preso a primeira vez. O mais velho ou o mais novo? Isso, mais novo. Meu irmão mais novo. Ele é preso a primeira vez e em seguida ele é preso novamente. Tá. Após isso, minha mãe ela se separa, ela enfrenta um divórcio e ali o clima da casa já estava muito, muito pesado. Né? Porque você imagina, você mora numa casa com sua mãe, com seus irmãos, né, com seu padrasto, e aí há um divórcio, o seu irmão vai preso, e aí é como se as pessoas fossem subtraídas da sua casa. Né? As pessoas vão sumindo ali da sua casa. Então aquilo ali já foi difícil. E quando chega em... Eu não lembro se foi... Eu lembrava de cor, né? Agora eu não lembro tão bem. Mas não sei se foi maio aproximadamente. Mas aí o meu noivado acaba. E o meu noivado acaba antes de eu me casar, né? Nas vésperas do casamento. Praticamente, né? Se não me engano, faltavam uns 6, 7 meses pro casamento. E naquele momento do fim do meu noivado, eu me senti sem plano B. Porque eu não tinha um plano B na minha vida. Tá. Então, qual que era o meu projeto de vida? Casar com a pessoa que eu queria. E o plano A de muitas pessoas, talvez da maioria das pessoas que eu conheço, é esse. Qual que é o seu plano A da sua vida? Eu quero ser feliz com a pessoa que eu amo. E aí? E é isso. Mas e a carreira? Eu vou ver.
Mas e quem você quer ser? Ah, eu quero ser parceiro. Então, o erro que eu cometi, que eu vejo a maioria das pessoas cometendo, é que elas colocam ter alguém como o objetivo da vida delas. E ter alguém não pode ser o foco da sua vida. O foco da sua vida precisa ser outro. Ah, Bruno, mas por quê? É porque se você transforma o ter alguém como o foco da sua vida e por algum motivo esse alguém vai embora, sua vida perde sentido. Sim. E tudo perde significado. Então o foco da sua vida precisa ser quem você é e aquilo que você deseja deixar no mundo, aquilo que você deseja fazer no mundo, certo? As pessoas não conseguem ficar sozinhas, essa era a sua visão. Sim, porque eu não conseguia também. E o fato de não conseguir ficar sozinho me colocava num lugar onde eu precisava ter alguém do meu lado. Então, e aí quando essa pessoa que está do seu lado vai embora, e vai embora por um exemplo, né? Porque a vida dela é outra. Sim. Não é verdade? Porque as questões delas são outras, e etc. Então, esse foi o primeiro momento, e aí eu não tinha plano B. E aí minha mãe adoece, aí nós descobrimos que ela estava com câncer na tireoide. Cara, foi um ano assim, muito difícil real. Porque no meio, né, desse processo todo, né, minha mãe já estava fazendo o tratamento, eu tentando superar aquele monte, né, de problema. Só um ponto, Bulhões, desculpa. Mas você se questionava assim, ó? Porque quantos anos antes você tinha perdido seu pai? 10 anos? 11 anos. 11 anos. Você não se questionava assim e falava assim, cara, tudo é errado? Sim. Eu me sentia... Nessa época eu me sentia o quase homem. Eu até escrevi um texto, né, do quase homem, que é o homem que quase deu certo. Eu quase fui feliz, mas a pessoa que eu amei foi embora. Eu quase tive filhos, mas essa pessoa decidiu me abandonar. Eu quase tive um bom emprego, mas as portas se fecharam. Então eu sentia que eu era sempre vencido nos acréscimos. Caramba! Inclusive, cara, tem um texto aqui nesse livro que é um dos textos que eu mais gosto. Esse daqui eu lembro. Abri nele, ó, que era aqui, ó, que é Hoje Eu Sonhei Com Você. Vencidos aos acréscimos de um felizes para sempre. Eu me sentia exatamente esse cara. Eu sentia que eu sempre era derrotado, faltando pouco tempo para eu vencer. Caralho. Eu sentia que isso sempre acontecia comigo. E esse sentimento era muito difícil, porque a partir daquele momento eu não conseguia mais... Eu me sentia muito inseguro em fazer várias coisas. Só que aí, quando tudo isso acontece, aí no final desse ano de 2015, eu já estava tentando melhorar, né? Já tava ficando um pouco melhor. Só que aí eu tomo a decisão de voltar com essa pessoa. E aí eu sempre falo que voltar com ela foi a pior e a melhor decisão que eu tomei. Por quê? A pior porque quando eu volto com esse relacionamento, acho que no segundo dia que eu voltei com esse relacionamento, eu entendi que ela não me amava mais. Tá. Eu vi ela chorando, e aí eu falei assim, pô, por que será que eu fiz? E ela não tava chorando por mim, ela tava chorando por causa de outro cara. E ali eu entendi que não era mais um jogo meu, né? Então, aquela pessoa não era mais pra mim. E o mais importante, porque eu precisei passar por aquilo para entender de fato algumas coisas que eu ignorei. E uma das coisas que eu ignorei era, cara, uma frase. Eu sempre digo que existem frases que marcam a nossa vida, mas há uma frase que assim, marcou muito minha vida. E essa frase é a seguinte: às vezes você nem ama mais aquela pessoa, você ama as memórias que você viveu com ela. Então existem pessoas que você não ama mais, mas você ainda quer na sua vida. Você ainda quer ter por perto. E você se pergunta, mas não é a mesma coisa? Essa pessoa mudou, a gente não sente mais o que a gente sentia. Você tenta voltar no tempo e você não consegue. É porque você não ama mais essa pessoa. Você ama as memórias que você viveu com ela. E as memórias que você viveu com ela só existem em um lugar. E o nome desse lugar é passado. E, infelizmente, não existe um ônibus que vá para lá. Não existe uma excursão que te transporte para esse lugar. Não existe uma máquina do tempo na qual você possa entrar e voltar para esse lugar. O passado passou, ficou para trás. E eu lembro que essa frase me despertou para isso.
Eu falei assim, eu não posso viver de passado, preciso seguir em frente. Um ano depois, o complemento dessa frase foi um pensamento de uma entrevista que eu vi do Rubem Alves, em 2016, que ele dizia, se você amou muito o lugar, não faça besteira de voltar nesse lugar. Nossa, que frase. Porque quando você voltar para esse lugar, você vai estar tentando recuperar o tempo que você viveu. E o tempo não está mais lá. Boa. Tem até um livro do Machado de Assis, né, que é o Dom Casmurro, e as pessoas sempre criam eu acredito que isso é até uma questão interessante da literatura brasileira. Quando as pessoas falam do Dom Casmurro, as pessoas sempre debatem muito se o Bentinho, se a Capitu, no caso, ela traiu ou não o personagem principal, né, que é o Bentinho. Mas para mim, particularmente, eu acredito que a questão mais complexa desse livro é que no início do livro ele escreve que ele refez toda a casa de Mata-Cavalos, que era onde ele morava, e ele colocou os mesmos quadros, ele fez a mesma arquitetura, ele fez a mesma pintura, ele colocou os mesmos detalhes, e quando ele entra na casa, que é literalmente igual à casa que ele tinha quando ele era criança, ele olha para a casa inteira e ele fala, mas falta algo. Falta eu. Nossa. E ele diz a seguinte frase, um homem, ele pode sobreviver quando uma coisa lhe falta, mas não quando falta a si mesmo. E essa falta para mim é tudo. Então, às vezes você não ama mais aquela pessoa, você ama a memória que você viveu com ela. E ali nasce uma nova vida. Sim, ali é o momento que E aí, tanto que um dia, se eu não me engano, uma semana antes de eu terminar, que aí quando nós voltamos, né, acho que a gente ficou um mês junto, e aí eu tomei a decisão de terminar, né, até por questões bem complicadas que nem cabe a mim expor aqui, né. É claro, eu acredito que as coisas que acontecem aconteceram em ponto final, né, isso daí aconteceu, e na época também, pô, muito novo e etc. E eu vou ser sério com você, e eu vou falar uma coisa que talvez eu acho que eu nunca tenha contado em uma entrevista, né? Se você me perguntar assim, cara, você se arrepende disso? Se arrepende, né, desse relacionamento, etc? E eu vou ser muito sincero pra você, eu me arrependo. Mas não porque eu me arrependo porque foi com essa pessoa, ou porque seria com outra pessoa, mas, cara, eu me arrependo porque eu perdi muito tempo num relacionamento. Nossa. Se eu não tivesse me relacionado, eu teria feito diversas outras coisas. E agora você vai falar assim, pô, Vinícius, como é que a gente faz, né, com os nossos arrependimentos? Só que eu descobri alguma coisa para lidar muito bem com eles. Né? Porque embora eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, isso não me dói, né? Ter feito tudo isso, essas coisas que aconteceram. É porque a única maneira de você não sofrer com o remorso é quando você entende que tudo que aconteceu cooperou para o bem. Porque quando você olhar para trás, você fala assim, se eu pudesse não ter confiado nesse meu amigo, ele não teria me deixado para trás. Ele não teria me passado para trás. Mas se ele não tivesse me passado para trás, eu não teria adquirido a sabedoria de confiar nas pessoas certas. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria escolhido a pessoa que me traiu. Mas a pessoa que me traiu trouxe para mim a responsabilidade de eu entender que eu preciso escolher melhor as pessoas que eu me relaciono. Boa. Se eu pudesse voltar no passado, eu não teria gastado dinheiro com tanta porcaria. Mas se eu não tivesse gastado dinheiro com tanta porcaria, eu não teria a sabedoria de administrar aquilo que eu consigo administrar hoje. E aí é uma frase de um escritor mineiro chamado Felipe Arco, que ele diz assim, né? Às vezes, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria cometido os erros que eu cometi no passado. Né? Mas se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi no passado, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acredito que esses nossos arrependimentos, eles não se tornam um remorso quando você entende que tudo isso cooperou para um bem maior. Mas aí é o segredo belíssimo. E esse segredo, esse é o corte. Esse é um corte. O segredo belíssimo é que você não é aquilo que as pessoas fizeram com você. Nossa. Às vezes você vê o cara foi traído, aí ele entra na academia, ele começa a treinar, e aí ele coloca o shape, ele fala, aí, ó, o que ela fez de mim.
A menina, ela foi abandonada, foi traída, e aí ela entra na academia, ou ele entra no trabalho, e aí as pessoas mudam a vida delas, assim, se tornam uma outra pessoa. E aí alguém vai chegar e falar assim, caraca, se não fosse fulano fazer o que ele fez com você... Aquilo foi combustível. Se não fosse fulano fazer aquilo que ele fez com você não seria hoje. E muitas pessoas, inclusive, dizem isso. Se não fosse fulano fazer o que fez comigo... Não teria despertado. Se não fosse a pessoa ter me traído, eu não seria quem eu sou hoje. Se não fossem ter me passado pra trás, eu não seria a pessoa que sou hoje. Amigo, você não é isso porque você foi traído, você não é isso porque deixaram você pra trás. Você é isso porque você tomou a decisão de reagir. E você tomou a decisão de ser isso. Então a pessoa que te feriu, ela não tem mérito algum, ok? Quem tem mérito é você. Porque aí vem a frase brilhante do Sartre: não é o que a vida faz com você, é o que você faz com aquilo que a vida fez com você. Sensacional. Então para de romantizar quem te machucou e passe a valorizar quem cuidou das suas feridas. E quem cuidou das suas feridas é a pessoa que você olha todos os dias no espelho. E aí que vem a frase, né? Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Cara, essa frase é muito boa. Essa frase, inclusive, tem uma parada do meu pai também. Eu não sei se você sabe como é que surgiu essa frase. Não. Eu já contei duas vezes, tem que doer como nunca. Mas eu vou contar como surgiu essa frase. Frase mais lida de 2016. Foi. Ana Maria Braga leu no programa dela e não me citou. Eu vou fazer um corte, só pra galera ficar marcando a Ana Maria Braga pra ela dar os meus créditos. E ali a maior ferida do escritor, né? Quando ele não é citado. É muito doloroso, cara. Porque você fala... Primeiro que o escritor, né, o artista em si, ele não é muito valorizado. Ele tem que se quebrar a cabeça ali pra encontrar uma maneira dele ser valorizado. E se eu pudesse dar uma dica, né, porque conselho, quando é bom você não dá, você vende. E os meus conselhos são vendidos em mentorias particulares. Boa. Ok? Se você não valorizar aquilo que você entrega, ninguém vai valorizar. Sim. Então, se eu pudesse dar uma dica para o cara que ele é artista, que ele é criador de conteúdo, comunicador, né, que ele tem de fato o sonho de trabalhar, né, ou com a internet, ou ele tem uma mensagem para levar, busque estudar maneiras de monetizar aquilo que você faz. Então hoje eu tenho uma maneira de monetizar o meu conteúdo de diversas maneiras, através dos meus livros, através do meu clube de assinatura, que, cara, já tem mais de 10 mil alunos, através... Faixa branca? Isso, através do curso que eu tenho, que é o MMV, que é o único curso que eu tenho, através dos canais do YouTube, através, obviamente, de outros negócios que eu tenho, a parte da minha imagem, do meu nome, ok? Então tem outros negócios que também me dão essa tranquilidade de eu conseguir criar sem depender propriamente do dinheiro. E aí é que você até consegue fazer muito mais recurso, porque quando você tem uma limitação financeira, você vai até ali, quando você bate na meta, você volta para a meta. Não é assim? Então essa seria a dica. Aprenda a monetizar o seu conteúdo e invista poderosamente naquilo que você faz. Pô, se for para comprar uma câmera boa, mas eu vou gastar uma grana. Faz isso. É o seu ativo. Entendeu? Boa. Quanto mais você investe em você, mais você vê resultado. Mais retorno. Exato. E aí, voltando... E uma outra coisa que você faz brilhante é que você faz a citação, mas você fala do autor, né? Isso... Exato, porque eu sei como é que dói não ser mencionado. De chegar e falar assim, das rosas, e não citar que foi... E às vezes eu posso até falar um exemplo. Se eu me equivoquei, eu corrijo, né? Busco corrigir. Tem uma frase de Honoré de Balzac, que ele diz que o coração de uma mãe é um abismo profundo, onde sempre se encontra perdão. E eu tinha dito que era do Santo Agostinho, mas não é do Honoré de Balzac. Porque só sabe a dor, né? Ou só sabe o poder de ser lembrado quem já foi esquecido. Boa. E quem já foi esquecido sabe a importância de lembrar. Por isso que pessoas que foram muito esquecidas, se uma pessoa foi muito esquecida, ela sabe a importância de lembrar você, entendeu? E de ser lembrada. Então, como Ana Maria Braga não lembrou da minha autora, mas eu sei que... Sua mãe ouviu, né? Foi, ela ficou super feliz, né? Ela ficou bolada porque a gente assiste a Ana Maria Braga muito Poxa, tempo. Esses dias ícone. passou no jornal também, o cara falou, às vezes tem de doer como nunca, pra não doer nunca mais. E não me deu os créditos. E aí você fala assim, pô, mas você não fica chateado? É claro que no começo eu ficava muito, muito chateado porque eu não tinha reconhecimento.
Aconteceu até um fato, porque quando eu escrevo perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor, essa frase eu escrevi ela num domingo. Lembra até hoje, eu escrevi ela num domingo, postei ela e fui pra escola dominical, porque eu dava aula na escola dominical. E aí, quando eu voltei, eu vi lá no meu perfil que tinha 286 curtidas. Opa. Aí eu falei, caraca, as frases boas tinham 30? Aí eu falei, acho que eu rompi uma bolha. E aí eu fui vendo meu feed vários compartilhamentos. E pessoas que nem me conheciam colocando, perca o amor da sua vida, mas não perca sua vida por um amor. E aí eu lembro que nessa noite eu cheguei num... Deus sabe todas as coisas, né, cara? Cara, como os propósitos de Deus são belíssimos. Eu era colega de um cara que ele escrevia para uma página grande, que chamava-se Um Rabisco e um Café. Essa página era muito relevante, tinha 4 milhões de seguidores no Facebook. E aí eu chamei ele e eu mandava algumas frases, algumas ele nem lia. E eu falava, cara, não quero encher o saco do cara, né? Isso daí era bem no comecinho. Aí eu cheguei pra ele e mandei, falei assim, irmão, olha essa frase que eu escrevi. Aí na hora que ele viu, na hora eu mandei, apareceu visualizada e ele nem me respondeu. Demorou 3 minutos, ele mandou pra minha arte. Ele postou com a minha frase, com o meu nome. E aí eu olhei, aí eu falei, caraca, consegui. Aí fui chamar minha mãe pra ver. Eu falei assim, mãe, eu consegui sair na página. E na hora que minha mãe veio, isso deu 3 minutos. Na hora que eu atualizei, já tinha 10 mil curtidas em 3 minutos. E eu lembro que frases virais nessa época do Facebook, uma frase viral, para ela ser de fato viral, ela tinha 50 mil curtidas, né, ao longo de 48 horas. Então era uma frase muito viralizada. E aí, na hora que ele postou, em 30 minutos já tinha 80 mil curtidas. E aí, cara, isso daí, bum, de fato viralizou. E mudou aí, o patamar ali do foi. negócio. E aí, as Cifras, que era a maior página do Brasil, era maior que a página do Neymar, inclusive, que era do Peter, né? Depois eu descobri que era do Peter. Ela postaram essa frase com outra autoria. Nossa. E aí, eu falei, caralho. Aí machucou. É porque sempre vai o vento contrário, né? Sempre vai ter diversas coisas que vão testar ali o que de fato você está interessado em fazer aquilo ali. E aí na hora eu olhei, cara, e tinha sido minha primeira frase, né, a viralizar. Aí eu mandei uma mensagem para eles, super profissionais. Assim que virou a minha mensagem, apagaram a postagem. Boa. A postagem tinha mais de 290 mil curtidas. Eu tenho print até hoje no meu Google Fotos. Foi de 2016. Cara, foi assim, viral. E difícil assim. Apagar nessa relevância, né? De fato. E eles foram humildes. Até porque é um crime, né? Plágio é um crime, é um furto. Sim. Tá roubando a autoria da outra pessoa. E aí, beleza. Eu sei que ao longo desse tempo, até hoje, as minhas frases são muito mais reconhecidas do que eu. E se você me perguntar, isso te dói? Não. Acho que não. Entendeu? Porque a minha alegria foi em ter feito. A partir do momento que você faz, cara, é o que importa. Você fala assim, mas as pessoas que te copiam, as pessoas que copiam, normalmente elas estão copiando uma gota. Mas em nós, flui um oceano. Nossa, que top é essa? E eu nunca tinha escutado. Esse oceano, ele é inesgotável. Porque este oceano é a graça de Deus. Nossa, que Se eu digo pra você, Bruno, mas essa sua segurança é porque você sabe que eu sou bom? Eu acredito que eu sou bom, sim. Mas eu não sou bom porque eu sou eu. Eu sou bom porque Deus, ele me capacita. Entende? E esse é o segredo. Que top, essa eu nunca tinha escutado. Eu contei e nem falei o porquê que eu escrevi a frase, né? Mas assim... No domingo. Tinha uma frase que meu pai sempre dizia pra nós, quando a gente ia atravessar a rua. Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. E meu pai sempre dizia assim pra gente, perca 1 minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em 1 minuto. Ele sempre falava isso pra gente. E ali, eu era criança, aquilo ali fazia sentido, que eu falava, caramba, é verdade. É melhor eu perder 1 minuto da minha vida no trânsito, do que eu brigar no trânsito e perder a minha vida em 1 minuto. Não é assim? E inclusive, cara, essa mensagem é tão poderosa que ela pode salvar muita gente. Porque quantas pessoas saem pra trabalhar, briga com uma pessoa e perde a vida por besteira? Por 1 minuto. Aí, beleza. O cara me fechou, eu vou brigar com ele. Aí você vai deixar sua mulher, você vai deixar seu filho, você vai deixar seus bens, você vai deixar muita coisa pra trás por causa de um minuto. E aí aquilo pra mim fazia muito sentido. Nesse dia, eu já escrevia, já tinha algumas frases. Aí eu tava voltando pra casa. E de maneira específica, eu tinha ido pra um lugar que naturalmente eu não iria, que era aniversário de um amigo meu, que era no extremo da Zona Leste. E eu fui. E na hora que eu tava voltando pra casa, eu queria muito escrever alguma coisa pra postar. Porque o meu prazer era isso, era postar. E, cara, isso ajudava as pessoas me davam um feedback. Você escrevia fundo preto, fundo branco, só a frase? No Facebook, cara.
Ah, Escrevia só no Facebook. Tá. E tinha algumas páginas que eu conhecia, aí eu mandava frase, aí a galera fazia, né? Uhum, A arte, etc. Não tinha nem Instagram na época. Tá. E aí eu lembro que eu tava chegando em casa e eu vi uma placa. Cara, quando é pra acontecer, acontece porque Deus, ele prepara. E eu vi um caminhão parado com a placa, e a placa tava a frase que meu pai falava pra mim. Perca 1 minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em 1 minuto. Na hora que eu olhei, foi assim, instantâneo. Eu olhei, e aí eu era escritor, agora eu era escritor. E eu olhei e falei assim, cara, essa frase fica melhor de outra forma. Pra mim, né, e pro meu público, vai fazer sentido. Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Por quê? Porque a sua vida não acaba quando um amor termina. Certo? Cara, quantas pessoas você conhece que saíram de casa, que foram morar na rua, que desistiram da própria vida, que fizeram uma tragédia, que morreram para sempre, ou que morreram em vida, ou seja, a pessoa ainda continuou, só que algo dentro dela ainda morreu, porque perderam o amor da vida. Nossa. Não é? Então, perca o amor da sua vida. Não é um estímulo para você perder quem você ama, mas que é a verdade. Embora você perca essa pessoa, não perca a sua vida nesse processo. Existirão outros amores. Existirão recomeços. Existe uma outra vida. Isso a galera fala, pô, Bulhões, existe vida após a morte? A questão é, existe a vida após o amor? E existe. E pode ser ainda melhor. E não sobreviva, né? Sim. Cara, que incrível mesmo. Tem uma... Você já falou da frase, né? Tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Achei essa frase também incrível. E eu queria que você falasse agora um pouco sobre quanto foi significante pra você o dia que você deu um carro pra sua mãe. Ah, mano, foi muito especial, porque desde criança, meus pais nunca tiveram carros. Mas você imaginava que um dia você ia dar conta de fazer isso? Sim, sempre sonhei muito alto. Boa. Muito alto. E é interessante isso, né? Porque eu era criança e eu ficava me imaginando em lugares que hoje eu estou. Você acredita que quando Deus imprime isso na sua mente, isso já aconteceu, só depende de você? Eu acredito que é. Eu acredito que é exatamente isso, né? Acho que existem lugares que Deus ele já coloca no seu coração ali. E eu lembro que minha filha tinha nascido, e aí eu falei assim, vou comprar um carro novo. E eu orei a Deus, etc. Consegui comprar um carro novo, era o carro que eu queria, era um Honda Fit azul. Cara, azul é a minha cor preferida. E, nossa, na hora que eu fui comprar o carro, aí eu fui com o carro que eu tinha, né? E o cara falou assim pra mim, você quer dar o seu como entrada? E eu acho que ia abater 20 mil reais, ia abater um valor considerável. E eu falei assim, não. Porque antes de eu comprar o carro, eu cheguei, né, pra minha esposa, falei pra ela, falei assim, eu vou dar esse carro pra minha mãe. Ela falou assim, vai meu, eu falei assim, vou dar esse carro pra minha mãe. Vou comprar um carro novo, vou dar esse carro pra minha mãe. E aí foi o que aconteceu. Aí eu fui lá, comprei o carro e cheguei pra minha mãe e dei o carro pra ela, né? Aí pra você ver como é que são as coisas, né? Esse carro que eu comprei, me roubaram. O Honda. Isso, me roubaram. E, cara, foi duro, viu? Nossa, quando isso aconteceu foi muito difícil. E o carro que eu dei pra minha mãe, ela tem até hoje. E aí, se você depois se arrependeu em nenhum momento. Tanto que quando eu fui roubado, né, 6 meses depois, eu fiquei sem carro, né, eu tava com a minha filha, fiquei sem carro. A minha mãe chegou pra mim e falou assim, filho, pega o carro. Eu falei assim, não, o que eu dei pra senhora é da senhora. Eu vou lutar e Deus vai abençoar, né, isso vai dar certo. E foi essa alegria, eu sempre quis ver minha mãe com um carro. E quando minha mãe começou a dirigir, eu falei assim, era meu sonho ver minha mãe dirigindo ou meu pai dirigindo, porque eu via isso com pais dos outros e os meus pais não tinham. E quando minha mãe tomou a decisão de tirar a carta, eu fui uma das pessoas que mais estimulou ela. Quando ela tirou a carta e começou a dirigir, meu irmão tinha medo de andar com ela. Eu falava assim, não, vamos lá, vamos junto e etc. Então poder, de uma maneira tão singela, né, poder contribuir com alguém que é tão importante, aquilo foi muito especial. E foi uma alegria muito grande, sim. Mas eu sabia que um dia isso ia acontecer. Você tem 4 livros. Sim. E um você tá escrevendo, é isso? Tô escrevendo 2 novos livros. Eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui. Meu estrategista vai
Fala assim, pô, você não segue nada que a gente combina. Mas. Então já tem 4 e 2 já tá no forno. Isso. Elucubrações, que esse livro aqui foi o primeiro. Legal. Aí em seguida eu escrevi um romance, que é o Ao Ex-Amor Obrigado por Partir. É um romance onde eu conto a história de uma mulher, né, de uma moça, que ela enfrenta um relacionamento abusivo e ela sai desse relacionamento abusivo. E aí, durante esse... cara, é um livro assim, UTI emocional. O pessoal acha ele? O e-book tá disponível também. E-book, legal. Isso. Aonde? E a galera pode tanto clicar no link da minha bio, né? Tem um Linktree, que a galera consegue optar, né, por um dos e-books, ou também colocar Marcos Bulhões, o domínio é meu, a galera coloca na internet, vai aparecer. Boa. Aí eu escrevi, em seguida, os 5 passos para esquecer você. Foi o terceiro. Isso, que era um livro mais poético, e aí eu peguei esse livro, essa obra que eu tinha publicado, dos 5 passos, e transformei em um livro com método. Então trouxe um método para ele, que aí foi o Código do Desapego, que é de fato, são 5 códigos, né, para que você desapegue de alguém. Porque qual que é acho que a maior dificuldade no apego? Você perde algo que é decisivo na sua vida, que é o seu foco, a sua concentração e a sua mente livre. Porque quem está sofrendo por alguém, cara, às vezes não quer nem superar, só quer não pensar em nada. E você não consegue não pensar em nada porque você só consegue pensar naquela pessoa. E esses pensamentos, naturalmente, são intrusivos. E isso não acontece apenas em relações emocionais, isso acontece em relações pessoais. Ou às vezes seu amigo, né, que você achava que era um amigo, foi lá e passou por você para trás, te deu um golpe. Aí você vai trabalhar, cara, e você fica só pensando naquilo, e só pensando naquilo. Você fala, caramba, eu não queria pensar, meu Deus, me ajuda, como é que eu consigo fazer para frear esses pensamentos? E não é um conteúdo extremamente essencial e ninguém te ensina. E aí eu desenvolvi um método com 5 passos, né? O primeiro passo é um passo para trás, que é o poder da distância. Cara, se uma coisa está te fazendo mal, se afasta. Tem gente que chegou no fundo do poço e continua cavando. Daqui a pouco vai encontrar petróleo. Não é assim? Então, se você chegou no fundo do poço, primeira coisa, para de cavar, né? Boa. Então se afasta. Se faz mal, você ainda vai atrás, você ainda visita perfil, você ainda... Bulhões, mas tem muitas pessoas que falam que bloquear uma pessoa é imaturidade. Essa pessoa que está falando isso de você não está sentindo o que você está sentindo. Nossa. E é muito fácil alguém jogar os seus métodos sem sentir as suas dores. Então se afasta. Boa. Quando você se afasta, o primeiro fenômeno do afastamento é o quê? Você aumenta o seu campo de visão. Se eu coloco essa caneta na sua frente, essa caneta é muito grande. Sim. A partir do momento que eu começo a afastar essa caneta, ela vai diminuindo. Isso serve para objetos e para sentimentos. Boa. Quanto mais você se afasta daquilo, aquilo vai diminuindo. Certo? Se aquilo diminui, você passa a ter uma outra visão sobre aquele relacionamento, sobre aquela situação, sobre aquele problema. E aí vem a frase, que inclusive está no Código do Desapego, do José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Nossa. Se você está dentro do problema, você faz parte do problema. É preciso que você se afaste para que você consiga resolver, para que você consiga entender, enxergar aquilo de uma maneira melhor. Certo? Então, distância, e aí tem os outros 4. Hoje você tem... A gente já tá indo pra parte final aqui, que bate-papo gostoso, hein? Que bom, fico feliz. Cara, que incrível. Então hoje, à sua frente, você tem os e-book, você dá o curso. Tem um grupo de assinatura, tem o curso. Então, MMP. Aí você tem o faixa branca, Isso. Aí tem o faixa branca, azul, faixa marrom azul, e preta. Marrom. Isso, exatamente. São planos dentro do clube de assinatura. Qual é a característica da faixa preta? O assinante faixa preta, ele tem acesso a todo o material. Então ele tem acesso a todos os e-books, a todos os treinamentos. Né? Eu tenho 3 treinamentos onde eu faço... o título desse treinamento é blindagem emocional. Então, onde eu ensino, cara, o desapego, eu vou falar algo sobre o desapego, que eu nunca falei em um podcast, vai ser o primeiro que eu vou falar, que está nesse treinamento, né, blindagem emocional. Foi um momento em que eu precisava, de fato, me blindar de muitas coisas para conseguir manter a minha alta performance, manter a minha postura, seguir em frente. Então, foi esse momento. O faixa preta, ele tem acesso a todos esses treinamentos, ele tem acesso a todos os e-books, tem acesso ao grupo de assinatura,
e ele tem acesso a 2 encontros exclusivos comigo. Individual? E individual, exatamente. Então eu vou encontrar esse aluno e ele vai ter 2 encontros Qual comigo. período? De contato, você diz? De consultoria? Por exemplo, De 1 hora, o cara 2 horas. fecha o faixa preta, aí ele tem, vamos por 1 hora de encontro com você. Dentro de um mês? Isso, são 2 encontros, né? 15 dias. Ah, tá. E o curso é de um mês. O grupo de assinatura, o aluno ele tem acesso a 1 mês e depois ele renova como se fosse uma plataforma, né, de stream. Então ele vai renovar. E qual que é a sacada? Por que eu estaria nesse grupo? Sim. Porque tem todas as melhores lives que eu já fiz, cara. Cara, tem live aí que se eu assistir hoje de novo, eu vibro. Tem muitas assim, tem uma, essa foi muito especial. Essa live vai virar um livro, que é Traição Tem Perdão. Foi com quem? Essa live foi sozinha. Essa live eu fiz em 2020. Traição tem perdão. Traição, é uma pergunta, né? Traição tem perdão? Essa live eu fiz em 2020, e ali uma sabedoria divina. Não sei se eu conseguiria fazer essa live de novo da mesma maneira. Talvez faria melhor, né? Porque a gente precisa sempre alcançar essa alta performance. Mas, cara, Deus me iluminou de uma maneira em que eu peguei a traição e eu trouxe ela para um tribunal. E aí nós começamos a julgar a traição como se fosse de fato um crime. E eu lembro que nós pegamos, né, a traição culposa e a traição dolosa. E aí você fala assim, cara, mas toda traição é dolosa. Será? E aí eu lembro que na live, essa live é sensacional, e aí na live eu falei, né, que existem 2 tipos de traição. Então existe a traição premeditada, como um crime que foi premeditado, e existe a traição, porque às vezes acontece sim, traições que acontecem de maneira pontual. Ou você não estava num bom momento, conheceu uma pessoa, esbarrou ali e aconteceu isso. Ah, Bulhões, mas isso justifica? Amigo, crime é crime, traição é traição. Entendeu? Entendi. Então, no caso do assassinato, e aí eu coloquei que o assassinato seria a confiança. Né? Então, morre a confiança. E aí é um assassinato culposo ou doloso. Isso 1 hora de live. Cara, eu acho que deu mais de 1 hora. Que aí eu comecei, e foi uma bênção mesmo, cara. Aquilo aí foi uma inspiração muito divina, porque eu comecei a categorizar e enquadrar essas traições em artigos penais. Então, tinha o 171, não é? Tinha 157 e tinha o... Eu não vou lembrar agora de cor, né? Mas tinha. E aí tinham os atenuantes, certo? E os agravantes. E qual que era o agravante da traição? O agravante da traição era o mesmo agravante de um crime, que era a ocultação de provas. Porque quando o réu ele oculta provas, aquilo ali é um agravante. Porque ele está exercendo, né, o comportamento de fazer com que você não descubra. E na traição isso também é verdade. Quando a pessoa vai lá e apaga conversas, bloqueia os contatos, esconde de você, aí você descobre, então aquilo é um agravante. E tem os atenuantes, né? Então o réu confesso, que é o cara... E aí eu lembro que a galera falava isso pra mim, Bulhões, ele me traiu e confessou. Posso continuar? Bulhões, ela me traiu, mas confessou. E para essas pessoas, claro que existe um traço de dependência emocional nesse aspecto de apego, mas para essa pessoa que tá falando assim, ele me traiu e me contou, dá para voltar? Ela não tá entendendo que o fato dele ter confessado não anula o crime que ele cometeu, né? Não anula, confessei que eu traí, anulou a traição, não. Só que, claro, se a pessoa contou para você, aí sim você vai ter um veredito pautado naquilo, mas o crime é aqui. E essa live... Vai virar um livro? Vai virar um livro. Então. Eu tenho, inclusive, toda a parte, né, essa parte da live já escrita, e aí eu vou... Mas essa live, ela foi uma das melhores lives que eu já fiz. Tem outra também, que é o Poder do Amor Próprio. Então, ou seja... Você costuma fazer a live de... Como que funciona o seu Instagram? Ou não? Você tem inspiração e... Essa semana. Eu não sei se esse programa vai pro... Quando é que vai pro ar o programa? Vai segunda-feira. Hoje é 15... 29. Não, perdão. 5 de junho. 5 de junho. Então a galera que... calma aí. E próximo do Dia dos Namorados. Tem muito a ver aí, ó. Na semana do Dia dos Namorados, então pra galera que tá assistindo, eu vou fazer uma série de 12 lives, né? E aí vai ser uma live sobre atração. Porque tem uma diferença, né? Então tem a live... Essa semana eu tô fazendo uma série de lives sobre UTI emocional, que é dependência emocional. Hoje tem, né? Sim, hoje é a primeira. Eu vi. A dependência emocional é um comportamento aditivo, certo? Então é um comportamento que ele tende a ser vicioso. Porque o dependente emocional, ele tem uma experiência
né? Através das suas vias neuronais, que é literalmente a experiência que o dependente químico tem. São as mesmas vias que são atingidas, né? Que são abastecidas. Então, o comportamento do dependente químico ele é muito parecido com o comportamento do dependente emocional. A obsessão, em larga escala, trocar tudo que você tem para ter o objeto. Para o dependente químico, ele vende a casa, ele vende o móvel para ter a droga em si. O dependente emocional, ele quebra vínculos. Ele se desfaz da família para ter aquela pessoa ao lado dele. E quando essa pessoa se afasta, é a mesma experiência do dependente químico. O dependente químico ele sofre um estado de abstinência. E o dependente emocional, ele também sofre abstinência. É que, naturalmente, o dependente emocional, ele confunde a abstinência com a saudade. E a dependência emocional não está ligada a outra pessoa. É sobre você. Nossa, que top. Porque às vezes você fala assim, beleza, dependência emocional é por causa do meu ex tóxico, blá, blá, blá. Aí o cara vai embora, só que daqui a pouco você tá com um cara igual a ele, só que tem outro nome. Porque você tá dentro da dependência... São seus padrões, né? Exato, dentro da dependência emocional você vai repetir padrões tóxicos. Eu só falo, pô, mas se me faz tão mal, por que eu repito? Parece que eu atraio isso. Exatamente. É porque, em primeiro lugar, dentro dessa dor, já existe uma zona de conforto e um conformismo. Você se conformou com aquele tipo de sofrimento. E em algum nível você tem a crença de que você merece sofrer. Você merece se submeter. Você merece ser humilhado. Você merece ser rejeitado. Algumas pessoas, inclusive, sentem prazer nisso. E é um prazer maluco, né? Um prazer masóquino. Caraca, eu sinto prazer em sofredor. Porque algumas pessoas têm a crença que merecem ser subjugadas. Em um outro aspecto, essas relações de relações tóxicas e abusivas, lembrando sempre que a relação tóxica e abusiva não são iguais, certo? Então, a relação tóxica não necessariamente ela é abusiva, mas a relação abusiva ela é sempre tóxica. O relacionamento tóxico ele provoca um mal-estar em quem está do outro lado. E o relacionamento abusivo ele já tem essa característica de abusar do outro. Então, dentro do relacionamento tóxico, existe comportamentos que nem sempre são conscientes que o outro faz. Tem gente que é tóxica e ainda não sabe que é tóxico. Tem gente que é tóxica e já sabe que é tóxico. E tem gente que é tóxico, sabe que é tóxico e busca ajuda. Esse é o cara que tá no caminho. A vida dele vai mudar. E no relacionamento abusivo já existe uma intencionalidade em fazer aquilo ali. Entendeu? Pegar o celular, botar um aplicativo espião no celular. Cara, isso daí é extremamente tóxico, entendeu? E abusivo. Muitas pessoas acham que isso é uma maneira de talvez evitar. E aí vem algo até sobre esse aspecto, né, que eu gostaria de deixar para a galera. Tem muitas pessoas que se transformam em agentes do FBI para descobrir se está ou não sendo traído. E a pessoa, ela consegue atingir o ápice de criatividade dela. E aí ela consegue desenvolver aplicativo espião, rastreador no carro, digital, e senha, e etc. E faz leitura labial. E, cara, a pessoa se torna um perito. E a pessoa até fala assim, eu sou... Mulher é pior que o FBI, o homem que está sendo traído é pior que o Batman para descobrir. Aí beleza, cara, você vai lá, faz tudo isso para descobrir. Aí quando você descobre, o que você faz? E aí? Você perdoa e volta. Aí você foi a Mulher Maravilha do FBI e perdoa. Você foi o herói pra mostrar pra ele, você foi a heroína pra mostrar pra ele que ele tava errado. Só que você não conseguiu ser o herói pra sair daquele lugar. Nossa. É porque essas pessoas que tentam fazer de tudo pra mostrar pro outro que descobriram, no fundo elas têm a esperança disso mobilizar aquela pessoa e ela parar de fazer o que ela tá fazendo. Porque se fosse pra fazer algo pra resolver o problema, você não ia ter. E aí é o que eu digo pra você, você não precisa colocar um aplicativo pra rastrear a pessoa, você não precisa colocar um rastreador no carro pra saber onde ela tá, ou pior, você não precisa buscar detalhes da traição que o outro fez. Tem muita gente que faz isso de uma maneira bizarra. Eu quero saber o que você fez, conta pra mim como é que foi, e etc. Não. Você só precisa se retirar, seguir em frente e concentrar esse foco na sua vida. Entende? Que top. O Ninja, que é um cara que eu sou fãzaço Ninja é dele. meu amigo. Você tá brincando. Conheci ele nas Olimpíadas, né, de 2020 e ainda tem água aqui. E também jogamos a Supercopa do Desimpedidos. Nossa, eu sou muito fã dele. Muito, muito. E ele fala, né, depois que ele descobriu o poder de sair fora, já era.
E é que é verdade. o poder de sair fora. Então, tipo assim, se aquela pessoa não tá me fazendo bem, tchau. Sim, sim. E o problema é que as pessoas ficam, às vezes, querendo que ela mude, né? Isso, insistindo. Bulhões, o pessoal já apitou aqui no meu ponto aqui que a conversa tá incrível, mas precisamos ir pra parte final. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria, de uma maneira bem bate-pronto, assim, você me respondesse. Deixa eu só pegar uma aqui. Qual é o seu chamado? Eu poderia dizer servir, mas aí eu teria sendo muito clichê, né? Mas, cara, eu acredito que meu chamado é ser filho. Seu chamado? É, ser filho de Deus, eleito. Esse é o meu chamado. E aí, óbvio, através desse chamado existem outras características, que é o quê? Revelar meu pai. E aí eu revelo meu pai através da cura, através do serviço, através do auxílio, através do amor. Um sonho. Já realizei muitos deles, mas eu vou dizer um sonho sem metafísica, tá bom? Tá. Mas um sonho é conhecer o Van der Sar, que era goleiro do Manchester United em 2008. Holandês. Acho que é a única pessoa que eu gostaria de conhecer viva no mundo. Por quê? Porque eu decidi ser goleiro por causa desse cara. Aí, obviamente, você é goleiro? A essa altura você já entendeu que meu sonho... que meu sonho deu errado. Toque. Van der Sar, holandês, pô. Exatamente. Tanto que eu tenho um amigo que ele conhece o Van Persie, mandou um vídeo do Van Persie pra mim, que eu fiquei mal feliz também. Mas é um cara que eu gostaria muito de conhecer, o Van der Sar. Esse é o meu sonho. Um medo. Um medo, já realizei todos. Fala mais de novo sobre isso. É assustador você escutar isso, né? Trava. Mas, cara, os meus maiores medos era perder quem eu amava, e eu perdi as pessoas que eu amava. Tem uma frase do Darcy Ribeiro, que ele diz assim, né? Fracassei em tudo que tentei. Só que os meus fracassos são as minhas vitórias. E eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Então eu acredito que ter realizado esses pesadelos não me tornou um homem pior. Muito pelo contrário. Me ensinou a não ter medo dos meus sonhos. Boa. O que o Superman significa pra você? Um símbolo. Um símbolo. Um símbolo de fortaleza, um símbolo de esperança, um símbolo de bondade. Sempre foi assim. Quando eu tinha... Isso daqui vai ser inédito. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu ganhei uma fantasia do Superman. E é uma das primeiras memórias que eu tenho da minha vida. E eu adorava colocar aquela fantasia. E pelo fato de eu ser criança, eu não entendia muito o que era o mundo, o que era a vida. Mas eu lembro que nós morávamos num lugar muito perigoso. E era mais ou menos umas 8 horas da noite, né, periferia. E um grupo desceu a rua que nós morávamos e foi em direção ao bar, armados. Né, mais de 10 homens armados, fortemente armados. E o filho do dono do bar era meu amigo. E aí na hora que eles ficaram de frente com o bar, eles tinham uma briga, né, uma rincha, e eles começaram a atirar. E assim foi algo muito feio. Eu lembro até hoje que no dia seguinte eles lavaram o bar e o sangue escorria assim pela valeta. Quando você mora em periferia, você vê muita coisa assim que é pesada, que ou te traumatiza ou te prepara. E eu lembro que na hora que eu comecei a escutar os tiros, criança, na minha cabeça eu pensei, isso é um trabalho para o Superman. Nossa! E eu corri em direção ao bar. Minha mãe, ela estava grávida. Ela viu, na hora que ela viu eu correndo, ela desmaiou. E esperou pelo pior. E eu lembro nitidamente. Eu corri em direção ao bar. E antes de chegar no bar, eu tropecei e caí. E cortei a mão. Eu lembro que a minha maior decepção não foi não ter conseguido salvar. Foi ter descoberto que eu não era o Superman, porque eu me cortei. Nossa, que lindo, velho. E eu lembro que na hora que eu olhei aquilo ali, eu comecei a chorar por causa do machucadinho que eu fiz na mão. E eu comecei a chorar. Um amigo meu me pegou, levou pra minha mãe, Wesley. O Wesley sempre lembra dessa história também. Ele me pegou, me levou pra minha mãe. E aquilo ali foi muito simbólico. Por quê? Porque uma queda me ensinou 2 coisas. Primeiro, que eu não era um super-herói. Ou que os super-heróis também caem. E em segundo, me ensinou que existem quedas que nos livram de coisas muito piores. Nesse livro aqui, do Elucubrações, eu tenho um texto que eu escrevi sobre esse episódio, que diz que os heróis também caem, certo? Mas embora os heróis caiam, eles se levantam. Então eu entendo quando o Drummond escreve: há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
no meio do meu caminho, por várias vezes tinha uma pedra. E por muitas vezes eu tropecei. Só que todas as vezes que eu tropecei, essas pedras me livraram de coisas muito piores. É claro que não dá pra tropeçar pra sempre. Mas se você tropeçou uma vez, enxergue adiante. E você vai ver que às vezes aquilo ali foi um livramento de algo que poderia ter acontecido e que seria muito pior. Sensacional. E esse livro é seu, meu mano. Ah, você tá brincando. Essa é uma edição de luxo, Sério? inclusive. Essa é uma edição especial. Caracas, que presente. Obrigado. E faz um ano que as pessoas que têm esse livro são pessoas que eu presenteei, né? As pessoas não compraram. Então esse é um presente especial pra você. Espero que você goste e que agregue muito na sua vida. Lá no meu escritório, lá eu tenho uma prateleira lá com... E vou autografar. Top. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Deus te junto. abençoe, viu? Quem que você modela? Eu vou ser muito sincero com você. Nesse momento, ninguém. Mas... Eu vi que você segue poucas pessoas, né? porque também eu uso muito mais as minhas redes sociais para conseguir estar ativo, né, do que... E as pessoas que eu sigo, de fato, eu sigo porque eu gosto, né, porque eu acompanho, etc. Mas assim, eu tenho pessoas que são referências em cenários, né, então eu busco aprender de maneira específica daquele cenário em determinadas pessoas, mas nesse momento, um exemplo, não tem uma pessoa que eu modele. Eu acho que é muito válido a modelagem, dá muito certo, mas não existe uma pessoa de fato que eu modele, não. Boa. As suas inspirações vêm de onde? 3 fontes. Experiências, certo? Minhas. Experiências de outras pessoas, que eu consumo através de livros, de cursos, de palestras, de histórias. E a maior de todas, que é a divina, né, cara? A divina é uma coisa que vem de Deus e aí eu lembro do Santo Agostinho, né, que a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. Então, cara, já teve muita coisa que eu escrevi. Tem uma frase que eu escrevi, eu gosto muito dessa frase. Infelizmente não tá aí em nenhum livro meu. E eu sempre falo dessa frase para que eu não esqueça. Que eu escrevi uma vez, eu disse assim, né, essa noite fiz uma prece e contei ao céu sobre a sua partida. As nuvens pensaram ser um poema triste e choraram a noite inteira. Eu escrevi isso em uma noite chuvosa e conforme a chuva foi caindo, eu tive esse insight, né? Eu falei assim, cara, não são gotas, são lágrimas. Nossa. Mas por que elas choram? E aí veio a ideia do poema, né? Da oração, da prece. E antes dessa prece chegar em Deus, passou das nuvens, as nuvens pensaram ser um poema e começaram a chorar. Que top, que top. Então tem coisa que vem de Deus, de fato. Qual foi o último curso que você fez? Foi um curso de investimento. Investimento. O curso do... posso contar o que eu tô fazendo agora também, que é o Nômade Milionário, do Thiago Finch. Eu fiz o Outlier, né, e eu fiz o Nômade Milionário também. Comecei agora. Como que você quer estar daqui 10 anos? Vivo. E vivendo. Vivo. Você tem medo de morrer? Agora tenho, cara. E aí foi uma das paradas que ser pai me trouxe. Porque até ser pai, eu não tinha medo de morrer. E se você tiver acesso a algumas dessas entrevistas que estão disponíveis, eu até dizer que seria o dia mais feliz da minha vida, né? Porque foi o dia que eu concluí, que eu fui embora, né? Que me despedi. Só que agora, quando você é pai, né? O medo de morrer não tá só ligado a perder minha filha, porque minha filha ia continuar, mas também tá ligado a repetir aquilo, né? Pô, o pai do meu pai morreu, o pai da minha mãe morreu, o meu pai morreu, eu não vou ser o pai que vai morrer. Né? Então, eu tenho me cuidado, tenho treinado bastante, tenho me alimentado bem para conseguir viver bem. Então, daqui a 10 anos, a primeira coisa, eu espero estar vivo. E a segunda coisa, eu espero estar vivendo, por quê? Porque eu espero estar desfrutando, estar ativo, fazendo muito mais que eu faço hoje. Qual legado você quer deixar? O primeiro legado que eu quero deixar é a saudade. Porque sempre me perguntavam, né, quem você quer ser? E eu sempre respondi alguma coisa. E quando eu amadureci, eu tive a resposta certa para essa pergunta. Então, quando alguém me pergunta quem você quer ser, eu respondo, eu quero ser alguém que faça falta. Nossa. Esse é o meu legado. Deixa uma mensagem pro pessoal aí. Se você tivesse a oportunidade de deixar uma frase, uma mensagem sua, num outdoor, que ficasse passando pro resto das vidas de todas as pessoas, que mensagem que você deixaria? Às vezes tem de doer como nunca,
para não doer nunca mais. Porque uma dor, ela não define uma vida inteira. Aquele momento vai doer como nunca, sim. Mas a partir daquele momento, a cura vem. E quem consegue resistir até o último segundo da dor, descobre um outro mundo depois dela. E o outro mundo não é um mundo de caos, não é um mundo de vitimismo, não é um mundo de destruição, não. É um mundo de recomeço, é um mundo de alegria e principalmente de libertação. Por que as pessoas têm que te seguir? Te acompanhar? Eu vou primeiro responder de maneira sincera e depois de maneira estratégica. E de maneira sincera, eu acho que ninguém tem que me seguir, não. Sendo muito sincero com você, eu sempre dizia isso, né? Alguém me conhecia e falou assim, vou te seguir. E eu dizia assim, cara, não faça isso. Então, eu sendo sincero, eu sendo Marcos Bulhões, acho que ninguém tem que me seguir, não, cara. Sendo muito sincero com você. E agora, eu sim, sendo estratégico... Não, pausa. Só que aí você olha pra trás assim, tem 1,6 milhões. Exato. E aí eu não posso ser irresponsável. Porque uma é a minha resposta sincera, né? Pô, ninguém tem que me seguir, não, cara. Faça as paradas porque eu amo e etc. Ninguém tem que gostar, não. Mas aí, agora, sendo responsável, né? Eu acredito que começar a empreender trouxe pra mim o cargo de responsabilidade daquilo que eu fazia. Então, durante muito tempo, eu fui o cara que escrevia textos, que gostava dos textos e postava os textos. E aí, a partir do momento que eu passo a empreender, eu começo a transformar tudo aquilo que eu faço em um método para ajudar, de fato, de maneira intencional essas pessoas. E aí, sim, para essas pessoas, eu deixo uma mensagem. Porque essas pessoas precisam me seguir, em primeiro lugar, porque eu sei para onde eu estou indo. E seria um prazer que essas pessoas me acompanhassem para esse lugar. Quando você segue alguém que está perdido, você se perde também. E se um cego guia o outro, ambos caem no abismo. Mas as pessoas devem me seguir porque eu sigo alguém maior que eu. E essa pessoa é o caminho, a verdade e a vida. Cara, que honra de você. Muito bom, muito bom. Prazer o meu. Conte comigo. E é isso. Obrigado. Onde que o pessoal te acha? Redes sociais? Marcos Bulhões. Voltou Marcos Bulhões, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, boa, etc. E se você gostou dessa nossa conversa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Aqui vai ter um botão inscreva-se. Inscreva, ativa a notificação, porque sempre que for postar um vídeo novo, você não vai perder. E porque é assim, né? Eu sei que a maioria da galera esquece de falar isso daí. Só que é tão relevante, cara, porque outras pessoas passam aqui e às vezes a pessoa vê só por causa que eu tô aqui, mas, cara, vai ter muita gente depois de mim, já teve muita gente boa. O episódio com o Marco Aurélio também foi sensacional. Incrível, então incrível. Não deixe de se inscrever no canal. Eu fico com a sensação sempre, o último que eu gravo sempre é o que eu saio mais impactado. Graças a Deus tem me presenteado com isso. Não tem ninguém que tem vindo... Porque assim, primeiro... Pode ser o cara do tamanho que for. Eu tenho que estar com vontade de tirar uma chave dele, sim, sabe? Sim. E quando vem uma pessoa aqui, o bate-papo, e tem sido assim. Sabe quando você vai passando de fase? E uma fase vai ficando mais gostosa do que a outra? Tá sendo incrível. Bulhões, pra finalizar, quero te dar aqui um troféu da chave. Que honra. É uma chave. Ele sai aqui depois pra você tirar e levar no carro. Que legal. Isso aqui é uma simbologia de quanto você contribuiu. Eu tenho certeza absoluta que para as pessoas que irão assistir, também para mim, para a equipe que tá aqui, aprendi muito com você e continua, cara, continua passando sua mensagem, que eu tenho certeza absoluta que você vai destravar muitos cadeados aí. Show. Que Deus continue te abençoando, te inspirando, cuidando Amém. de ti, da sua família. E obrigado aí pelo bate-papo, foi incrível. Amém. Para encerrar, né, como o título do podcast, a chave, eu quero deixar uma dica para você, né? Tão importante quanto encontrar a chave é você ter a coragem de abrir a porta. Porque tem muita gente que está com chaves poderosas no bolso ou salvas na galeria e ainda não tiveram coragem de virar a chave e abrir a porta. Então que você utilize essa chave e essas chaves para abrir essas portas. Porque, eu sei que é muito gostoso escutar essa conversa. Só que se você escutar essa conversa e não agir, vai ser apenas teoria, filosofia. E o que muda a sua vida é mão na massa. Haja. Boa. Turma, é isso. Estamos encerrando mais um episódio da A Chave. Que bate-papo delicioso, aprendi muito. Espero que vocês também tenham absorvido aí pelo menos uma chave. E não esqueça da dica do Bulhões. Tem a chave, mas vira a chave. A ação é tão importante quanto o conhecimento. Quero agradecer do fundo do meu coração a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela inspiração. Quero agradecer a minha esposa, que eu tanto amo, minhas filhas. Quero agradecer a equipe maravilhosa que está aqui, a Mauri, Rebequinha,
Gé, obrigado de coração. Marquinho, um beijo no coração. Obrigado mesmo por essa ponte. Foi uma honra ter você aqui conosco, Bolhões. E é isso, turma. Quero agradecer a minha equipe que tá lá na Clique fazendo as coisas acontecer pra mim estar aqui. E até o próximo episódio. Irei trazer outras pessoas para entregar mais chaves pra você. Valeu, tamo junto, até a próxima.